Boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa conferência. Vai usar da palavra a Senhora Ministra do Ambiente e Energia. Muito boa tarde, Sr. Presidente do CNAD, Srs. Conselheiros, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que participo nesta conferência. Aliás, fui membro do CNAD durante alguns anos e guardo dessa minha participação boas recordações e conheço bem a qualidade e a relevância do trabalho aqui produzido. Portanto, parabéns pelo trabalho, pelos anos e na continuação do serviço que prestam de aconselhamento científico e baseado na evidência científica, um aconselhamento às políticas públicas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, que é a primeira oportunidade de falar diretamente com o CNAD, para vos dar um breve panorama das principais linhas da nossa ação política. E, de uma forma muito geral,
gostaria de vos dizer que nós temos essencialmente 5 áreas de atuação. A primeira delas, a ação climática e a transição energética, e que neste capítulo o trabalho de maior volume foi o finalizar o Plano Nacional de Energia e Clima 2030. Portanto, rever o plano, nós herdámos um plano do anterior governo, já muito completo, mas que tinha uns comentários da Comissão Europeia em que exigiam a revisão da ambição em alguns pontos, mais ambicioso em alguns pontos, faziam perguntas na ambição para menor ambição noutros pontos e, resumindo, portanto, fizemos novas simulações com a ajuda de um grupo de trabalho, com muitos académicos, liderados pela professora Júlia Seixas, e apresentámos esse plano, que agora tem uma meta mais ambiciosa. A principal meta mais ambiciosa é a meta das renováveis no consumo final de energia, que passou dos 47% para 51%. Também aumentámos a meta do armazenamento e diminuímos, por exemplo, o eólico offshore e a meta do hidrogênio. Este plano foi aprovado em Conselho de Ministros, uma resolução de Conselho de Ministros, e foi enviado para o Parlamento e foi votado há pouco tempo na Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, e muito interessante é que não tivemos votos contra, tivemos os votos positivos dos projetos, dos votos a favor dos partidos presentes e a abstenção do Chega. Portanto, a partir deste momento, vamos ver agora, porque pensei que bastasse a aprovação na Comissão, mas decidiram que agora vai a plenário. Vamos ver como é que é o resultado em plenário, mas penso que não será muito diferente. E isto foi um bom resultado, porque significa que as várias forças políticas se revêem neste documento e na luta que temos que travar contra as alterações climáticas. Ele prevê a neutralidade carbónica em 2045 e prevê uma redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 de 55%. É uma ferramenta importante no sentido de que nos dá as orientações nos vários setores, no setor dos transportes, dos edifícios, na produção de energia elétrica, na eficiência energética e, portanto, é essencialmente um instrumento de trabalho para o Governo e para a administração pública que lida com estas matérias. Uma dos outros pontos que temos estado a trabalhar bastante e que já foi aprovado politicamente, a estrutura geral é a Agência para o Clima. Vamos ter uma Agência para o Clima, foi aprovado em outubro e na próxima semana irá ser aprovado todos os detalhes, as regras de funcionamento. E a novidade em relação ao que foi em outubro é que em outubro nós tínhamos pensado numa agência essencialmente para gerir os fundos, fundamental, o PRR nesta área, o novo fundo que virá em 26, que é o Fundo Social do Clima, que ainda é um fundo com alguma dimensão, e tínhamos, porque a nossa Secretaria-Geral que faz a gestão destes fundos vai ser fundida a partir de dia 1 de janeiro na Secretaria-Geral do Governo e, portanto, nós tínhamos que ter uma estrutura para gerir, que ficasse connosco para gerir estes fundos. E, portanto, propusemos a criação desta Agência para o Clima. Ao longo de outubro e novembro, com bastante discussão e refletindo com outros membros do Governo, achámos que seria interessante ter uma agência mais larga para
a área do clima. Portanto, ela vai ser não só os fundos, mas as políticas do clima, os mercados voluntários de carbono, portanto, o CEL. Portanto, há uma parte que é a parte do clima da APA que passa para esta agência. Portanto, vamos ter uma agência mesmo dedicada ao clima, políticas e financiamento. Eu acho que é um desenvolvimento bom. Resultou um pouco da reestruturação da Secretaria-Geral, mas é bom. Ficamos com uma agência para o ambiente, Direção-Geral de Energia, temos o ICNF para toda a parte a conservação da natureza e biodiversidade, e agora temos uma agência para o clima, porque ela é muito abrangente, faz muitas ligações com muitos membros do governo e com muitas áreas governativas, com os transportes, com a agricultura, com a economia. Portanto, necessita de ser uma agência bem equipada, tanto para gerir os fundos como para todas as políticas que vão ser cada vez mais importantes. Nossa expectativa é que na quinta-feira, no Conselho de Ministros, seja aprovado todos os detalhes em relação a esta agência, porque ela tem que começar a dia 1 de janeiro, para não ter nenhum intervalo de tempo em que acaba a Secretaria-Geral e começa esta agência. Constituímos também algo que já tinha sido criado pelo anterior governo, a estrutura de missão para as energias renováveis, a EMER, que é uma ação imposta pelo PRR, mas que tem sido muito útil, porque temos ali um conjunto de pessoas dedicadas à simplificação dos procedimentos dos projetos de energias renováveis. E já fizemos um conjunto de simplificação, essencialmente para as comunidades de energia. Ainda está a ser parte do que foi aprovado, está ainda a ser publicado, ainda está por publicação, para a assinatura do Sr. Presidente e depois para publicação, mas a produção descentralizada de pequena escala, tal como as comunidades de energias renováveis, o autoconsumo. Portanto, fizemos uma série de regras para simplificar esses procedimentos. Aprovámos também nestas últimas semanas a legislação que estava a faltar para os mercados voluntários de carbono, e portanto já temos o site onde se podem inscrever e imediatamente, logo nos primeiros dias, houve imenso interesse por parte das empresas que querem avançar nesta área. Também os agentes de florestais têm aqui uma grande oportunidade e houve muito interesse nestes mercados voluntários de carbono. Uma das nossas preocupações em relação a este setor e a este primeiro eixo de atuação, que é a energia e o clima, é a transição justa ou que não fiquem esquecidas as franjas mais frágeis da sociedade, tanto do ponto de vista da mobilidade como do ponto de vista dos edifícios. E por isso, agora que estamos a proceder à revisão ou reprogramação do PRR e do Programa Operacional Sustentável, uma das nossas primeiras prioridades, e estamos a negociar com a Comissão Europeia para conseguir isso, é que os financiamentos que não são executados ou sobrantes sejam alocados ao combate à pobreza energética, com especial atenção a comunidades mais vulneráveis. E propusemos à Comissão Europeia, espero que seja aceito, dois programas, de apoio aos consumidores nas suas habitações, centrado na eficiência energética, no conforto térmico, mas também na substituição de pequenos eletrodomésticos por eletrodomésticos mais eficientes. E o segundo programa, ser mais para a comunidade, que nós chamamos bairros mais sustentáveis, um programa destinado a apoiar intervenções também de eficiência energética, a maior parte dos casos exteriores, revestimentos, para bairros com maior vulnerabilidade, e aí será, por exemplo, um condomínio, um bairro, poderá ser uma junta de freguesia, uma IPSS a concorrer para uma determinada área, já não são os apartamentos ou as moradias individualmente.
Vamos continuar e reforçarmos com um programa que temos para o apoio à aquisição da botija de gás, porque continuamos, embora estejamos a apoiar a transição para a eletrificação, sabemos que muitas famílias, e geralmente as mais vulneráveis, ainda continuam a usar botija de gás e a subida do preço do gás, devido à subida do preço do gás, temos um programa de apoio e reforçamos para o próximo ano também o financiamento a esse programa. No segundo eixo, e é algo que temos também trabalhado muito, é a questão dos recursos hídricos. Nós, como sabem, uma das principais consequências das alterações climáticas no nosso território tem sido a diminuição da pluviosidade. Temos nos últimos anos, nas várias bacias, menos 20% de recursos, e isto é uma tendência que se verifica nos últimos 15, 20 anos e que não tem recuperado, portanto não se pode considerar que sejam anos de seca, já é uma tendência e, portanto, temos que olhar com especial atenção para a questão da água. Além de termos da questão da quantidade de água, temos uma distribuição por bacia hidrográfica muito desigual. Temos a questão do Alto Minho, a zona do Minho, com bastante água e sem problemas, e a zona do Douro também, mas a questão do Sado, do Mira e toda a zona do Algarve tem valores de armazenamento de água preocupantes e, portanto, aí atuamos e temos uma política a nível nacional, em primeiro lugar, aumentar a eficiência hídrica, promovendo o uso racional da água. Temos feito campanhas, começámos pelo Algarve, que era a zona mais crítica, e conseguimos uma poupança de água considerável desde janeiro. Já havia uma resolução do Conselho de Ministros de fevereiro que impunha restrições ao consumo da água e o que é facto, nós em maio aliviámos um pouco essas restrições, continuámos com restrições, mas aliviámos um pouco essas restrições, mas a cultura de poupar água está lá e tem havido uma poupança considerável, tanto no setor agrícola, como no urbano, como no turismo. Depois, a segunda prioridade é reduzir as perdas de água nos sistemas de abastecimento público e agrícola. Terceiro é promover a utilização de água residual tratada. Nós só usamos 1,2% da água que é residual. Em quarto lugar, reforçar a resiliência dos sistemas hidráulicos através de pequenas interligações, como estamos a fazer ligando o Barlavento e o Sotavento, porque nós temos muito mais problemas num lado do Algarve, junto à Espanha, do lado Atlântico temos muito mais problemas do que na zona do Guadiana, e, portanto, temos ali que ligar para dar maior resiliência. Depois, aumentar a capacidade do armazenamento das infraestruturas que existem e só, em último caso, avaliar a necessidade de outras infraestruturas, nomeadamente desalinizadoras, que é o que acontece no Algarve. Portanto, os cálculos que já vieram do anterior governo é que, mesmo com todas as obras que estão a decorrer para minimizar as perdas de água e a interligação também está a ser construída e paga pelo PRR entre o Sotavento e o Barlavento, mesmo assim é necessário uma nova fonte de água e daí o terem avançado para a desalinizadora. Isso foi uma decisão quando foi submetido o PRR. Nós o que fizemos foi executar essa decisão e neste momento a construção já vai começar, já temos todos as autorizações, já foi aberto concurso, já foi assinado o contrato e já está tudo pronto para começar a construção. De igual modo, na tomada de água do Pomarão. Portanto, ontem dei a autorização mesmo para se lançar o concurso, aí está um pouco mais atrasado, vai ser lançado o concurso para a construção do Pomarão. Para tudo isto foi muito importante o acordo com Espanha
sobre as bacias hidrográficas Tejo e Guadiana, em que se definiu um caudal mínimo diário para o Tejo e os caudais ecológicos para o Guadiana, e tivemos autorização para fazer a tomada de água no Pomarão. Nós estamos relativamente tranquilos em relação ao Algarve neste momento. As obras só vão estar prontas em 26, meio de 26, portanto temos que aguentar um consumo de água menor até termos novas fontes de água, mas nós fazemos a monitorização praticamente todas as semanas e fazemos a avaliação das restrições de 2 em 2 meses. E neste momento, por exemplo, comparando com o ano anterior, no mesmo dia, isto são os dados de dia 4 de dezembro, temos mais 41 hectómetros cúbicos de água do que no mesmo ano, no ano passado. Também foi um ano que choveu mais este ano e, portanto, estamos bem. Nós temos cerca de 151 hectómetros cúbicos armazenados no Algarve e, para nós, a linha vermelha que teríamos que fazer muito mais restrições é se não tivéssemos água para um ano. O consumo do Algarve para um ano são cerca de 75 hectómetros, portanto nós temos praticamente o dobro, mas temos que gerir isto e ir sempre avaliando, porque de um momento para o outro pode não chover durante meses, não é? E portanto temos que ter a garantia que temos água pelo menos por um ano. Para já está bem, porque, como eu vos disse, só ficamos um pouco mais à vontade como destas obras estiverem prontas, do Pomarão, as perdas e a desalinizadora. Tudo isto significa, só para terem uma ideia, 466 milhões de euros só ao Algarve, a maior parte PRR, cerca de 300 e tal PRR, uma parte pequena fundo ambiental e o PO do Algarve 66 milhões. Portanto, grandes investimentos. Estamos também a olhar para o resto do país, do ponto de vista da poupança de água, das obras que são necessárias e da governação da água, num grupo de trabalho que foi lançado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que se chama Água que Une, que nos irá apresentar os resultados em breve, a mim e ao Ministro da Agricultura e ao Ministro da Economia, e depois das conclusões que tirarmos serão apresentadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. O terceiro grande objetivo o terceiro grupo de trabalho no nosso Ministério é exatamente o restauro ecológico e a proteção da biodiversidade. No domínio da conservação da natureza e da biodiversidade, estamos já a preparar o Plano Nacional de Restauro, estamos no início, mas já temos o grupo constituído para elaborar. A lei europeia do restauro foi logo no primeiro Conselho do Ambiente a que fui, que foi aprovada e prevê que se faça depois em cada um dos Estados-membros uma lei nacional, um plano, não é uma lei, é um plano nacional do restauro, e que fique pronto, eu penso que é até 26, não é? Portanto, está a correr bem. Muitos dos objetivos que a lei do restauro tem, nós temos já algum trabalho feito. Tem objetivos essencialmente de restauração de rios e estamos a fazer muito trabalho nessa área dos rios. Só deste ano temos a recuperação de cerca de mais de 500 quilómetros de rios, a renaturalização dos rios, a proteção e as intervenções no litoral, que também estamos a fazer. Depois, a parte de arvoredo e árvores nas cidades, e não há uma meta, há uma indicação de que é desejável que se aumente os espaços verdes nas cidades e, portanto, vamos ver o que é que nós conseguimos incluir e impor nessa zona, porque é muito importante e está
Há evidência que o efeito ainda é muito maior do espaço verde no meio urbano do que fora do meio urbano e, portanto, será uma zona em que nos vamos debruçar. Depois, toda a recuperação dos solos degradados, e são estes os objetivos principais da Lei do Restauro. Estamos também a resolver uma questão que herdámos que está por resolver desde 90 e tal, 92, a diretiva é de 92, que são a regulamentação das zonas especiais de conservação, e que já estamos em cumprimento e temos uma multa prestes a ser-nos enviadas, portanto, algo que tem 32 anos de atraso, porque requer 61 decreto-lei. Nós ontem levámos o primeiro decreto-lei a Conselho de Ministros, que foi aprovado, já temos mais 31 prontos, não é? E vamos acabar o resto para evitar não só para evitar a multa, mas é também algo muito importante porque define todas as espécies, habitats em cada uma das zonas especiais de conservação. Portanto, é um trabalho muito minucioso e demorado, feito pelo ICNF, de consulta a todos de todas as autarquias, depois a consulta à Associação Nacional de Municípios, mas que tem que envolver todas as autarquias das zonas afetadas. Ontem levámos a da Serra de São Mamede, que só essa envolve 7 autarquias, e, portanto, esperamos em breve ter este trabalho acabado. Temos também trabalhado nas reservas naturais, nas áreas marinhas. Já existia a Reserva Natural da Pedra do Valado, estava por concluir a parte de compensação aos pescadores. Nós fizemos, baseado num estudo da Universidade do Algarve, assinámos um protocolo para compensar os pescadores pela perda de atividade. Portanto, correu bastante bem, os pescadores ficaram contentes, só que agora todas as áreas marinhas nos pedem o mesmo. Fizemos o mesmo nos Açores e foi determinante para se conseguir aprovar que 30% do mar à volta dos Açores fosse uma zona, uma área protegida. Aliás, era uma exigência de alguns dos partidos, porque foi votado na Assembleia Regional, havia o requisito que se compensasse, que o fundamental compensasse os Açores. E ao mesmo tempo vamos ter que fazer o mesmo na Madeira, portanto, mas aí, quando nós fazemos, também podemos exigir e, portanto, tem vantagens, não é só pagar, é exigir que sejam mesmo as regras cumpridas em relação às áreas que estamos a proteger. Estamos a trabalhar com Sintra, Cascais e Mafra para ter uma nova área em frente a Sintra, Cascais e Mafra, que será... penso que o trabalho está bastante adiantado da obtenção dos dados, que será anunciada brevemente. Estes são os pontos, não tudo, mas os pontos que considerei mais importante transmitir. Sabemos que muito ainda terá que ser feito, tanto ao nível do combate com as alterações climáticas, como da proteção dos nossos ecossistemas e biodiversidade, para honrar os compromissos que assumimos internacionalmente, que são bastante ambiciosos, e também com nós próprios e com o nosso país. São grandes estes desafios, precisaremos da experiência e dos contributos de todos, de órgãos como o CNADES, que nos continuarão a aconselhar, e teremos sempre a humildade de ouvir, de equacionar, antes de decidir, de ler o que escrevem nos jornais, mas quero também dizer a todos os presentes que confiamos nas linhas que traçamos e iremos guiar por estas, enquanto tal nos for permitindo, sempre em diálogo e ouvindo as vossas opiniões. Muito obrigada pela vossa atenção.
Vamos dar início ao segundo painel, Gestão de Rede Natura 2000, moderado pelo Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Nuno Banza, pelo que pedimos o favor de os respectivos oradores, José Manel Lima Santos, Nuno Oliveira e Lia Vasconcelos, tomarem os seus lugares. Eu vou mandar aqui o meu caderninho. Eu penso que podemos começar. Boa tarde a todos. Quero-vos cumprimentar calorosamente e também agradecer em particular ao professor Filipe Duarte Santos, que agora está aqui, não está aqui temporariamente, mas a quem também já tive a oportunidade de agradecer ao professor Filipe Duarte Santos e ao CNADS pelo convite para poder estar aqui a moderar este painel e a ter a oportunidade de pôr a falar, porque na verdade, em rigor, eu aqui farei apenas de moderador, mas a oportunidade para falar de três pessoas que me parece que não só dispensam apresentações, que no entanto eu farei, mas que têm seguramente muita coisa para nos dizer, sobretudo porque o trabalho que têm desenvolvido ao longo destes muitos anos em que já estão a intervir ativamente na sociedade e nas suas áreas profissionais, trazem-nos uma expectativa acrescida pelo contributo que podem dar. Este painel sobre a Rede Natura é um painel muito interessante e eu diria até talvez um painel extraordinariamente oportuno, porque estamos de facto a falar de Rede Natura nestes dias, não só a falar, mas a fazer coisas. A Rede Natura em Portugal teve de facto um conjunto de metas, um conjunto de marcos relevantes, desde a transposição da diretiva originalmente em 99, até depois ao Plano Setorial da Rede Natura, a um conjunto de outras circunstâncias que foram ocorrendo, mas que eu diria para ajudar a que esse trabalho possa ser efetivamente consequente, há todo um outro trabalho que tem vindo a ser feito, não só pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, mas também pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que aqui desde há vários anos têm também uma intervenção ativa na gestão da Rede Natura, e que assenta, naturalmente, essencialmente naquilo que são os objetivos com que Portugal se comprometeu na União Europeia para cumprir e fazer cumprir esses objetivos e os mecanismos para o fazer. Sabemos todos que fazer gestão tem, desde logo, um princípio básico, que é ter elementos e ter indicadores, ter informação para gerir. Nós não somos, como país, não somos particularmente especialistas em apostar em indicadores de gestão e usá-los na gestão, mas eu diria que uma das razões pelas quais isso tem muitas vezes dificuldade em acontecer é porque nós próprios somos, muitas vezes, parcos na aquisição de informação. E digo isto porque penso que toda a gente sabe que só muito recentemente é que concluímos os trabalhos da elaboração dos planos de gestão para a Rede Natura 2000, para os submetermos à apreciação do Governo, mas também só muito recentemente é que concluímos a cartografia de habitats, que teria sido fantástico conseguir fazê-la há 10 ou há 15 anos ou há 20 anos atrás. A verdade é que não tendo sido possível, ela está pronta e está publicada. Associado a isto há aqui um conjunto de outra informação relevante, como livros vermelhos, listas vermelhas. E, portanto, nós hoje temos um cenário
e é por aqui que eu gostava de começar a desafiar-vos a partilhar connosco também aquilo que são os vossos contributos. Nós hoje temos efetivamente um cenário que é significativamente diferente daquele que era o cenário original com que nós arrancamos em 99 para a implementação, para a primeira aprovação dos sítios de importância comunitária, para a integração na rede Natura. Portanto, este era o desafio. Neste cenário, com tudo aquilo que nos espera e tudo aquilo que são os compromissos nacionais, comunitários, quer das estratégias, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade e a Estratégia Nacional para as Florestas, que entretanto, fruto da aprovação da Estratégia Europeia da Biodiversidade 2030 e da Estratégia Florestal Europeia e agora da Lei do Restauro, tudo isto tem que se cozer, não é? De uma forma... O que faz sentido para nós é pôr isto tudo a funcionar como um todo. O que é que falta fazer? Como é que se faz? O que é que vocês gostavam de deixar como contributo? Eu começava pela Lia. Eu peço desculpa. Eu tenho aqui uma apresentação fantástica. Então, Lia, se quiser ir até à sua apresentação, a Lia Vasconcelos é doutorada em Engenharia do Ambiente e Sistemas Sociais, é professora do DCA. Pois é. Lia, ele não leva mal. É só porque o Lima Santos tinha-me pedido. Ele tem uma limitação de horas e, portanto, vamos trocar a ordem. Eu peço desculpa, fui eu que me baralhei. O professor José Lima Santos é licenciado em Agronomia, no ramo de Economia Agrária e Sociologia Rural, pelo Instituto Superior de Agronomia. É doutorado em Economia do Ambiente e dos Recursos Naturais pela Universidade de Newcastle, upon Tyne, no Reino Unido. É professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia, onde leciona desde 1987. Foi diretor-geral do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, é membro do CNADS, é membro dos Conselhos Científicos de 2 programas de doutoramento interdisciplinares interuniversidades, realizou diversos estudos de avaliação de políticas públicas no domínio da agricultura e do ambiente, e a sua investigação é enquadrada no Centro de Estudos Florestais do ISA e do Laboratório Associado de Terra, está focada nas relações entre os sistemas de gestão agrícola e florestal, biodiversidade, serviços de ecossistemas, em países desenvolvidos e em países em vias de desenvolvimento. Professor Lima Santos, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu começo por pedir desculpa porque estou mesmo com o tempo muito... Era suposto... Se a gente tivesse começado às 2 e terminado às 3h30, eu poderia cumprir o programa totalmente, mas eu tenho mesmo que sair às 3h30, de modo que... Pronto, vou ter que ser breve também. Eu vou-vos trazer aqui exatamente na linha que o nosso Presidente estava a indicar. À cabeça disto eu gostava de dizer o seguinte: a gestão da rede Natura, assim como a gestão de qualquer área protegida terrestre, não se aplica às áreas marinhas, não é? Mas a maior parte das terrestres não se aplica também a algumas zonas úmidas, mas digamos 90% da nossa área terrestre de rede Natura, a sua gestão é feita não por poderes públicos, não pelo ICNF diretamente, mas pelos proprietários privados de floresta, de agricultura, etc. Portanto, há aqui uma complicação adicional. Além de nos termos que acertar com as diretrizes e as estratégias todas que temos que conjugar com um facto muito simples, é que nós fazemos gestão dos ecossistemas por interposta pessoa. E isto, se calhar, é o que explica a dificuldade de nós... Eu digo agora, usando um termo, muitos de nós, ainda há pouco estava a falar aqui com uma colega, avançamos lento nisto, isto parece avançar muito devagar, mas há um pequeno pormenor aqui que eu acho que não nos podemos esquecer, é que aquele terreno, digamos 90%, tem proprietários que gerem aquelas áreas e o seu core business não é exatamente fazer conservação da natureza. Pronto. Exatamente por causa disso, nós propusemos esta abordagem. Isto foi proposto numa revista da Sociedade Americana de Ecologia. Eles compraram a ideia, uma revista de ecologia, mas em que a gente queria falar sobre sistemas de produção. E a ideia é muito simples. Quando nós temos áreas de conservação que são privadas, mais do que comparar o que deveria ser a gestão ideal na perspectiva das 15 espécies mais os 12 habitats, isto obviamente é o objetivo da gestão do ponto de vista da autoridade de conservação, mas para o conseguir... E tendo em conta que aquele terreno não é do Estado e não vai ser gerido o ecossistema diretamente pelo Estado, se calhar era boa ideia nós compararmos os vários sistemas de produção que já existem no terreno e perceber quais são melhores, quais são piores e que ajustamentos é que precisamos. Ou seja, de fazer o planeamento a partir da gestão que já é feita daquelas áreas, não é? E então, o que a Sociedade Americana de Ecologia achou muito interessante, eles têm menos esse problema nos Estados Unidos que nós, a Europa tem muito mais, e então Portugal tem muito mais esse problema. A ideia é basicamente, em vez de a ecologia estudar várias formas alternativas cientificamente ideais para ver qual é que é a melhor, é pegar nos sistemas de produção que existem e avaliá-los diretamente com indicadores de conservação.
Pronto. A ideia é um pouco esta, não é? Isto permitiria, numa primeira abordagem, por exemplo, utilizando medidas de caráter voluntário, como as agroambientais e outras, porque nós não podemos obrigar os proprietários a fazer tudo o que é necessário para atingir todos os objetivos e todos os requisitos daquelas espécies. Se calhar, então, faz sentido, numa abordagem voluntária, como as agroambientais, como os ecorregimes, etc., em vez de grandes detalhes, que a gente sabe que daqui a 10 anos vamos estar a falar outra vez dos detalhes, mas no terreno não existe nada, premiar os sistemas de produção que já são mais eficazes na conservação e, de certa forma, criar um incentivo para que os agricultores vão mudando de sistema de produção dentro dos que existem, à parte de coisas que vão ter que ser feitas fora dos sistemas de produção que existem. Mas aqui a gente tem que manter isto simples, sob pena de não aplicar nada. Portanto, ou seja, eu penso que este era um parágrafo importante para perceber qual é a intenção desta abordagem. Portanto, a abordagem foi de facto publicada. Eu tenho aqui as referências todas, depois podem ler. Isto são várias pesquisas que a gente fez, que estão publicadas em vários artigos. Este é o tal que explica a abordagem no seu conjunto, não é? Esta abordagem parte do princípio que um sistema de produção, basicamente, é uma coisa muito simples. É um conjunto de explorações agrícolas que praticam receitas produtivas semelhantes, ou seja, que basicamente tomam decisões semelhantes sobre o que é que produzem, quanto é que produzem, com que métodos produzem. Portanto, são de certa forma receitas culinárias, não é? No sentido, ingredientes, proporções. Portanto, é isso que é um sistema de produção. Ou seja, vários agricultores são todos diferentes, desde logo porque um é o Joaquim, o outro é o Manel, etc. Além disso, o nome da quinta também é diferente, mas têm coisas em comum quanto a estas questões, que são as questões básicas da economia: o que é produzir, como produzir, etc. Ou seja, o que está ali representado são 3 sistemas de produção. Cada pintinha daquelas é um agricultor, e aqueles agricultores marcados com um X têm ovelhas, têm uma densidade pecuária relativamente baixa e têm, digamos, mais culturas anuais. Enquanto que as bolinhas são, sobretudo, culturas agrícolas anuais, têm mais área de cultivo do que área de pastagem, e os de cima são produtores de carne de bovino, de vacas. É claro que há ali sobreposições, quando a gente classifica ali aqueles 3 que caem em 2 sistemas de produção. Mas, basicamente, perceber quais são os sistemas de produção que existem numa zona é fazer este tipo de análise e perceber como é que podemos agrupar os agricultores quanto à forma como gerem as suas áreas. Essa decisão dos agricultores sobre sistemas de produção é afetada por aquilo que nós chamamos de drivers, ou fatores biofísicos e socioeconómicos, que estão representados aqui os biofísicos, aqui os socioeconómicos. Os agricultores não tomam decisões livremente e, portanto, a primeira coisa que temos que perceber é quais são os sistemas de produção que existem e porque é que uns agricultores praticam uns sistemas de produção e outros praticam outros. E, dessa forma, nós recorremos aqui a estes fatores explicativos da decisão. Um segundo passo é perceber quais são os efeitos na paisagem, na biodiversidade e nos serviços de ecossistemas de cada um dos sistemas de produção que os agricultores podem escolher naquela região. Está bem? Portanto, nós temos que estudar, de certa forma, estas 2 setinhas e estas 2 setinhas. Portanto, o esquema é simples e os esquemas só valem quando são simples. Quando são muito complicados, também não contribuem para a resolução de problema nenhum. Depois, os vários sistemas de produção. Temos aqui 3. Têm desempenhos diferentes, por exemplo, face a um determinado indicador de biodiversidade e serviços de ecossistema. Isto podia ser, por exemplo, polinizadores. Este aqui é um sistema de produção muito melhor para os polinizadores, este muito pior, este intermédio. E o que nós queremos, e o que estudamos depois do ponto de vista quantitativo, estatístico, é esta gama de variação dentro de cada sistema de produção. Porque há variabilidade. Os agricultores que praticam o mesmo sistema de produção também o podem praticar melhor ou pior, de acordo com práticas mais finas, não é? Se estas coisas forem de facto diferentes, basta-nos apoiar o sistema C e nós teremos mais polinizadores. Desde que consigamos que o sistema C seja adotado em maioria, portanto, apoiá-lo diretamente, já vamos conseguir que alguns agricultores que atualmente pratiquem estes se desloquem para os outros. O que não quer dizer que não possamos fazer nestes sistemas, porque há variabilidade, encostar estes agricultores ao limite superior de desempenho. Estas coisas são muito mais complicadas de fazer por políticas públicas do que simplesmente identificar este sistema e pagar um apoio a estes. Estão a ver? É aqui uma questão de perceber, em termos de políticas públicas, o que é fazível com simplicidade e, portanto, o que é que vai estar no terreno daqui a 5, 10 anos. Temos aqui o estudo de caso do Alentejo, para perceber um pouco como é que isto foi sendo feito. Este estudo está descrito neste artigo, em que, basicamente, o que nós fizemos foi pegar na informação dos dados do IFAP, da instituição que paga as ajudas aos agricultores, toda a informação sobre todos os agricultores do Alentejo que recebem ajudas, porque senão não estão na base, mas no Alentejo isto é, digamos, um número muito significativo de agricultores, e com base nisso classificar, como vimos naquele bonequinho inicial,
os 22 sistemas de produção que ocorrem no Alentejo. A primeira coisa que vos gostava de chamar a atenção é que isto é espacialmente explícito. Cada polígono destes é um agricultor. E a gente sabe qual é o sistema de produção que ele pratica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IFAP tem informação suficiente para a gente perceber quem é que faz o quê, e se a gente quiser apoiar o cor de laranja, nós sabemos exatamente a quem pagar. Portanto, não é preciso inventar nada, não é preciso perguntar mais nenhuma informação aos candidatos. Basta ir verificar no sistema e perceber. Portanto, dou-vos sobretudo a questão da simplicidade de aplicação de um procedimento deste tipo. Não é o ideal, não é um afinamento, um fine-tuning das práticas, é simplesmente, se a gente em vez de pagar as ajudas de uma forma completamente, não tem nada a ver com a conservação, se as pagar aos sistemas, já conseguimos um resultado colossal. E fica muito espaço para melhorias, mas, digamos, para começar, parece-me uma sugestão interessante. Bom, isto é uma representação a uma escala mais fina, para mostrar, por exemplo, isto é a Serra de Grândola. Aqui temos produtores de ovinos em Montado de Sogro. Aqui é a planície, já as areias, já na bacia do Sado, da bacia terciária do Sado, em que temos sobretudo o amarelo, os bovinos em Montado, e aqui temos já zonas de regadio em que temos sistemas de olival superintensivo e outras coisas. Ou seja, a primeira coisa é que há uma coerência espacial da localização destes sistemas, o que, de certa forma, explica que a importância dos tais fatores biofísicos e socioeconómicos que também têm um padrão geográfico, não é? Portanto, o que está por trás disto são os fatores que levam estes... Por exemplo, numa conferência com agricultores, eu mostrei-lhes isto e o que é que faz com que estes agricultores do Montado tenham ovinos e estes agricultores das areias têm bovinos? Toda a gente sabe explicar. Nós tínhamos uma hipótese, não era a certa, e a hipótese é muito simples, é que estes agricultores são mais pequenos e estes são maiores. Essa é a dimensão da propriedade. Não é os solos serem arenosos ou xistosos e esqueléticos. Não é? Essa era a nossa hipótese. A hipótese, todo o agricultor sabe explicar que um agricultor tem uma área mais pequena, pode fazer ovinos, um agricultor tem áreas maiores, muito mais provavelmente vai fazer bovinos, por razões que eu agora não tenho aqui tempo para explicar. Bom, isto depois é um conjunto, só para ter uma ideia, isto é a informação toda que está no IFAP sobre cada sistema de produção, em termos de uso do solo, em termos de efetivos, isto está organizado, como vem aqui, por os tais sistemas de produção, os tais 22, que neste caso são menos, porque são só os que têm gado. Informação sobre o gado, sobre, basicamente, a densidade pecuária, o tipo de espécies e, finalmente, informação sobre a intensidade produtiva, sobre a especialização, as necessidades de trabalho, ou seja, vemos aqui que empregam todos muito pouco trabalho, mas depois há aqui um tipo de sistemas de produção que emprega uma quantidade muito maior de trabalho. Isto pode ser visto para outros objetivos de política pública, como, por exemplo, a promoção do emprego ou outro tipo, que não são só ambientais. Depois de caracterizar isto tudo, vamos então aos drivers. Porquê é que aqueles escolhem ovinos, porquê é que os outros escolhem bovinos e porquê é que os outros fazem olival superintensivo? Este nós temos 23.700 agricultores na base, todos classificados por sistemas de produção, e o que fazemos é uma coisa muito semelhante. Eu penso que já todos terão tido a referência ao machine learning, não é? Portanto, é uma coisa de machine learning em que nós dizemos à máquina o que é que aquele agricultor faz em termos de sistemas de produção e damos-lhes as características, se a exploração é grande, se é pequena, se tem água de rega pública, se não tem, e é como identificar uma planta, uma fotografia de uma planta. O machine learning o que vai fazer é aprender a identificar os sistemas de produção com base nos drivers. E diz-nos, no fundo, por que razões é que aqueles escolheram aquele sistema de produção e os outros escolheram os outros. Digamos, o critério de validação disto é perceber em quantos agricultores é que a gente conseguiu acertar no sistema de produção. Está bem? Portanto, isto faz-se com uma amostra de desenvolvimento e uma amostra de teste. Portanto, desenvolvemos um modelo com uma amostra e depois vamos testá-lo com outra amostra para garantir que não há aqui endogamia de dados. Está bem? O que nós conseguimos perceber, basicamente, isto são os tais drivers, que eu agora não tenho aqui tempo. Alguns são socioeconómicos, como a dimensão da exploração, se está mais ou menos fragmentada em blocos, se tem acesso à água privada, à água pública, se está integrada numa zona de conservação da natureza ou não. Portanto, isto são muitos drivers. Bem, e o que ele vai fazer, basicamente, é usar esses drivers e predizer. Portanto, há sistemas de produção que se predizem com um erro de 14%. Eu devo chamar a atenção, como nós temos 22 sistemas de produção, se fosse a predição ao caso, é 1 em cada 22, não é? Portanto, serão 22 avos, não é? Portanto, qualquer taxa de acerto maior do que isso é muito boa. Portanto, aqui temos uma taxa de acerto de 86%. Aqui há sistemas de produção em que temos uma taxa de acerto baixa, mas ainda assim superior à previsão ou ao caso. Não é? O que isto quer dizer, basicamente, é que o computador entra na cabeça de cada agricultor, salvo seja, e consegue, de certa forma, deslindar quais foram os critérios de escolha do sistema de produção em função dos drivers para os quais nós temos informação. Bom, isto é o resultado. Isto, basicamente, o que dá é, relativamente a cada sistema de produção,
quais são os drivers, as cores mais escuras e mais claras são no sentido quão forte é este driver para predizer este sistema de produção, e as setas para cima ou para baixo, quer dizer, quando este driver aumenta, por exemplo, a dimensão da exploração, está aqui a castanha, tal questão que vos dei o exemplo dos agricultores, se nós tivéssemos visto isto antes não tínhamos perguntado, a dimensão das explorações aumenta brutalmente a probabilidade do agricultor escolher um sistema de pecuária extensiva de carne, está bem? Por exemplo, se formos ver aos olivais super intensivos, estão aqui, o driver principal que leva ao aumento desta probabilidade é dispor de água de regadio pública. Ou seja, o principal fator que potenciou os olivais superintensivos é a existência de água de regadio pública no Alentejo. Responde a questões tão simples quanto estas, mas não responde porque sim, porque isso nós já sabíamos. Responde quanto é que depende de, está bem? E, portanto, permite predizer quanto é que este agricultor vai, digamos, adotar um sistema ou outro, dependendo de nós pormos lá outra infraestrutura de rega pública. Que sistemas de produção escolheriam os agricultores? Ou seja, usando aquele modelo que estava naquela tabela, que sistemas é que eles escolheriam, por exemplo, se o clima mudasse? Nós temos um artigo também publicado, que podem depois consultar, com base no mesmo modelo, e que seja, muda o clima, não muda mais nada. Tem a mesma água, tem os mesmos solos, tem o mesmo declive, tem a mesma área da exploração, tem tudo igual. Muda apenas o clima. Isto é com um dos cenários climáticos, moderado, não é? Nós temos o mapa do Alentejo como ele é hoje, e temos o mapa dos sistemas de produção que ocorreria em 2081, 2100, portanto daqui a, digamos, 80, já não é 80 anos, não é? Que ocorreria com um cenário climático moderado. Eu não vou comentar muitos detalhes, a única coisa que é interessante ver aqui é que esta mancha verde, que é o montado de azinho com gado bovino, inunda completamente a laranja, que é o montado de sobro com gado bovino. Portanto, isto é basicamente uma substituição do sobreiro pela azinheira. E onde é que o sobreiro fica? É muito interessante porque o modelo exatamente aprende isto tudo, incluindo os solos. Ele não vai às areias. Portanto, ele para aqui. Ele não para aqui porque o ótimo climático da azinheira, se calhar, nesta altura, com este cenário climático, já tinha comido o sobreiro todo. Ele para aqui porque estes solos não são solos em que a azinheira consiga, e que para o sobreiro são ainda assim bastante bons. Portanto, este sobreiro vai ficar aqui em sofrimento sem ser substituído pela azinheira. Portanto, estes dão-nos estas coisas todas, mas isto com um driver climático. Podemos ver depois exatamente as predições que o modelo faz, não só com aquele modelo climático, que é este do meio, mas com três, o mais ligeiro e o mais extremo, não é? Uma coisa curiosa, só que a aproveitar, é que o sistema irrigado de oliveiras, portanto, que é basicamente o sistema superintensivo, cresce com os cenários climáticos todos, não é? Desde que não falta água de rega na barragem, porque este modelo não tem em conta isso, não é? Portanto, se a água de rega falhar, se calhar nem este cresce, não é? Isto é basicamente o que é que acontecerá no Alentejo com os três cenários climáticos em termos de transição entre sistemas de produção agrícola entre agora e o fim do século, digamos. Temos aqui também uma forma, que lá vemos o olival super intensivo a crescer, com proveniências diversas de vários sistemas de produção, e temos aqui a substituição essencial do montado de azinho com vacas pelo montado de sobre com vacas. Portanto, este diminui, uma parte transita para o montado de sobre com vacas e outra parte continua em montado, transita para o montado de azinho e a outra parte para o montado, fica em montado de azinho, de sobre, perdão. Agora estou a tentar ser rápido. Bom, outra coisa, isto é o que é que os agricultores fariam se mudasse o clima? Então, e se mudassem as políticas? Que é outro driver. Ou seja, nós temos as políticas como drivers, políticas de conservação, aqui é sobretudo a política agrícola comum. Isto tentámos num outro estudo para o caso específico de Castro Verde, em que havia políticas agroambientais. Bom, e o que obtemos aqui em Castro Verde, isto temos dados do IFAP para a totalidade destes anos, deste período, e o que nós vemos aqui claramente é que o que desencadeia a mudança, portanto, este sistema que está aqui a verde é o dito sistema tradicional, responsável pela conservação da avifauna estepária, e os sistemas que estão aqui a crescer são os sistemas que, de certa forma, este, ao diminuir, ofereceu terra para os sistemas de vacas extensivos e de ovelhas extensivas. Está bem? Esta alteração é devida a quê? É devida à reforma da PAC de 2003. Está bem? Portanto, não é devida a nenhuma medida agroambiental nem nada disso. Portanto, é uma reforma de política que não tem nada a ver com isto, mas que teve este efeito localmente. Não é? Nós temos também no modelo quanto é que receber apoio de uma agroambiental os afasta desta tendência. Quase zero. Ou seja, na prática, esta é a grande onda que mesmo o agricultor subscrevendo uma medida agroambiental não consegue, é a pequena barreira que não consegue suster a grande onda, que é uma reforma da PAC que muda completamente as condições.
É muito importante ter em conta estas coisas, porque dá-nos um pouco a ideia do limite que nós, enquanto gestores da conservação, temos face a estas grandes ondas. Isto é dentro de uma área designada para proteger a avifauna estepária, etc. Não é? Pronto, então, uma das coisas que vimos em Castro Verde é que de que é que dependia a manutenção do sistema tradicional ou a reorientação para vacas e ovelhas, que são sistemas que depois nós temos também estudado que têm bastante menos interesse para a avifauna estepária. Basicamente depende de uma série de coisas, dimensão da exploração, mas depende aqui de uma variável muito importante, que é o rácio, o quociente de rentabilidade entre o sistema tradicional e o sistema vacas em cada um dos anos. E esse quociente de rentabilidade vai depender muito dos apoios que são dados. Aliás, nestes sistemas vai depender sobretudo dos apoios que são dados. E é por isso que a reforma da PAC tem este efeito de alavanca tão poderoso de mudar de um sistema para o outro, está bem? O que nós fizemos aqui foi simulações. Então, e se nós apoiássemos agora o sistema de produção tradicional para perceber quanto é que tínhamos que apoiar o sistema de produção tradicional para suster a vaga? Reparem, nós não estamos a fazer isto com base em coisas especulativas. Estamos a fazer isto com base num modelo que prediz bastante aceitavelmente as decisões dos agricultores, não é? E de Estado, não é? Portanto, o que a gente vê aqui constrói, isto é possível construir para qualquer sítio da rede Natura 2000, digamos, um diagrama que é uma espécie de curva da oferta de serviços de conservação. Se a gente pagar por hectare estes montantes, a percentagem da área da zona que vamos ter dentro do sistema tradicional é esta, e a distribuição na zona da parte aderente, neste caso a amarela, será esta. Portanto, é uma questão que depende essencialmente do pagamento, que vai exatamente alterar aquele rácio de rentabilidade e vai empurrar os agricultores de volta para o sistema tradicional. Pronto, agora é preciso... Isto não é uma questão... Estas relações a gente sabe, agora é uma questão do quanto. Aqui digamos, para a gente afinar a política, mais importante do que muita complicação é perceber quanto é que a gente precisa de pagar para ter este. Ter o sistema tradicional já é um passo de volta, é um passo gigantesco no caminho de proteger aquelas espécies. Estão a ver? Portanto, não vale a pena estudarmos muito mais sobre conservação, diria. É preciso recolher muita informação, como o nosso Presidente estava a dizer, nós temos um déficit brutal de informação, mas nós precisamos é de saber isto. Precisamos de saber isto, porque senão as políticas nunca vão ser eficazes. E é isto que eu gostava de trazer um pouco aqui. Finalmente, então vamos ver como é que se mede o desempenho destes sistemas para o mesmo Alentejo. Noutro artigo publicado no Ecosystem Services, o que a gente basicamente fez foi utilizar algumas estimativas de biodiversidade e serviços de ecossistemas para o Alentejo. Estes são os tais indicadores, não é? Um indicador de Farmland Birds global, não é a espécie A, B ou C, portanto é um indicador já com pesos e construído a partir da informação do Atlas, que aliás está residente no ICNF, infelizmente já é muito antiga. Um indicador de aves especialistas florestais, portanto o padrão geográfico é completamente diferente. Um indicador de diversidade de plantas. Um indicador de teor de matéria orgânica nos solos. Este indicador é muito importante para muitos serviços de ecossistemas e para carbono e para uma série de outras coisas, não é? Desde logo para a fertilidade do solo. Um indicador de serviço de controle da erosão. Estes indicadores foram calculados por uma equipa do técnico. Nós trabalhámos com a Cristina Marta, a equipa do Tiago Domingos, etc. E, basicamente, o que foi feito aqui foi simplesmente colocar no mapa de quadrículas, que é o mapa do Atlas das aves, que é para o qual a gente tinha informação, o mesmo quadrículas de 25 km, penso eu, ou um bocadinho menos. Área ardida também, portanto, isto no Alentejo não tem muito interesse, mas noutras áreas do país seria muito importante. E, finalmente, o que fazemos, basicamente, é associar os vários sistemas de produção com os vários indicadores de biodiversidade. Portanto, os indicadores de biodiversidade estão aqui em coluna, biodiversidade e serviços de ecossistemas, portanto, conservação do solo, matéria orgânica. Portanto, são indicadores de condição do ecossistema, de estado do ecossistema e de serviços. A proteção do solo e a proteção face ao fogo são serviços e os outros são indicadores do estado da condição do ecossistema, que lhe permite também prestar uma série de serviços. Eu agora não tenho muito tempo aqui, mas basicamente poderíamos ver aqui facilmente que há sistemas, mais uma vez a cor é o importante, não é? Este sistema que está aqui faz descer bastante o peso das espécies florestais, não é? Mas faz aumentar o peso das espécies agrícolas. Agora é uma questão de perceber se naquela área qual é a questão importante a conservar. Mas a informação está aqui. A gente sabe qual é o sistema que quer promover, souber qual é o objetivo de conservação que existe. Temos aqui também sistemas que têm pesos muito diferentes na matéria orgânica, sendo que este é o uso
que mais favorece a matéria orgânica, e este é um dos que mais desfavorece a matéria orgânica, e finalmente este é um dos sistemas que faz arder mais a paisagem. Portanto, temos aqui logo um problema. O que promove mais matéria orgânica é também o que arde mais, como é óbvio, porque o que arde nos ecossistemas é matéria orgânica. Portanto, temos é que, de facto, perceber que, sabendo bem qual é a prioridade que nós temos para cada sítio, nós temos aqui um instrumento para saber qual é o sistema que devemos apoiar. Pronto. O que eu queria só deixar-vos aqui de mensagem é que não é preciso muita sofisticação. Como vos digo, a informação existe, está no IFAP. Se isto for para ser pago na forma de agroambientais e ecorregimes, a informação está no próprio balcão que o agricultor vai concorrer para se candidatar e, portanto, o sistema logo lhe dirá. Nós temos um simulador que permite a cada agricultor saber quanto é que ganharia se passasse de um sistema para outro, ou seja, quanto é que ele tem que mudar para ficar elegível para um apoio àquele sistema. Isto foi uma coisa que nós propusemos na última revisão do PEPAC. Eu penso que isto não tem a solução para todos, não é uma panaceia, não é? Mas tem um grande potencial de medida de política de aplicação possível com os instrumentos que existem e tendo em conta que os gestores do território não é o ICN, é o agricultor. O ICN vai querer obter objetivos de conservação por interposta pessoa e, portanto, o sistema mais natural é um sistema deste tipo. A ideia aqui, e acho que isto foi muito influente na maneira como a ideia foi comprada pela revista da Sociedade Americana de Ecologia, foi a tal ideia de que isto é um desafio também muito interessante para a ecologia. Em vez de fazermos estudos de macrocosmos em coisas completamente controladas, o que nós temos é que comparar, neste caso, onde quer dizer em áreas em que o Estado detém a propriedade do Estado, percebe qual é que é o uso ótimo para a biodiversidade, e não há problema nenhum. Agora, nos casos em que o Estado não detém, e como há limites ao dinheiro que o Estado tem para pagar coisas, está bem, é também importante ter aferir um pouco como é que nós podemos empurrar a gestão mais para aqui ou mais para acolá, na linguagem daquilo que é o core business das pessoas, que é as pessoas vivem daquilo. E, portanto, se ganharem mais dinheiro com a conservação da natureza, vão atrás. Pronto. Não precisam de ser conservadoras. As pessoas até podem saber, a maior parte dos agricultores sabem que há coisas que são más para a conservação. Nós estamos fartos de saber que os agricultores têm montado, sabem que é mau ter lá as vacas. Mas se eu recebo 200 euros por cada vaca e se eu vivo daquilo, o que é que eu vou fazer? Há ali uma dissonância cognitiva entre o que me dizem para fazer e o que me pagam para fazer. E é esta dissonância que a gente tem que eliminar, digamos, basicamente, reajustando os ajustamentos agrícolas e usando o enorme poder da alavanca. Reparem, nós estamos a falar de ajudas agrícolas, nós não temos dinheiros públicos nacionais para fazer isto. Portanto, a gente ou faz isto com dinheiro comunitário. Portanto, isto é um mecanismo que, encaixado no sistema de governança em que a gente está, aceitando que temos que fazer a gestão por interposta pessoa e percebendo que essa interposta pessoa não é uma pessoa nascida para ser um conservador da natureza, é uma pessoa que vive daquilo, não é por mal, não há nenhum mal nisso, vive daquilo e, portanto, a linguagem que ele conhece é a linguagem económica. Pronto, esta ferramenta está disponível há cerca de 15, 20 anos. Mas nunca ninguém a comprou. Eu confesso, eu não tenho aqui nenhuma explicação oculta nem nada. Era um tema interessante para discutir. Pronto, muito obrigado. E eu tenho mesmo muito pouco mais tempo. Obrigado nós. Já tenho o microfone. Obrigado nós, Sr. Lima Santos. Eu ia eventualmente alterando aquilo que normalmente é um modelo destas coisas, mas não querendo perder a oportunidade, até porque temos aqui um horizonte de mais uns minutos para poder concluir o painel, e atendendo a que o José Lima Santos precisa de sair às 3h30, eu tenho a certeza absoluta que há vontade de lhe fazer uma ou duas perguntas. E se os meus restantes colegas de painel não levarem a mal, prometendo eu que vou depois também dar-vos tempo suficiente para poderem quer intervir, quer responder a perguntas, eu perguntava se não te importares, se havia alguém que quisesse fazer aqui uma ou duas perguntas. Teresa Anderson, Sra. Arquiteta. Há aqui um microfone que vem a correr. É só para toda a gente conseguir ouvir. Teresa, desculpe. Obrigado. Portanto, eu começo por dar os parabéns ao Zé Manel e agradecer ao Nuno Banza de não ter deixado de fugir, ainda a gente ter este bocadinho, porque eu vou lá ter consigo à semana ou daqui a uns 15 dias, quando houver uma oportunidade, depois de ler os seus artigos, que fotografei aqui para poder ler. Eu queria só dizer o seguinte: eu acredito, isto não é uma panaceia, o José Manuel Lima Santos disse-nos isso,
eu percebi que isto é uma base de dados, eu desconheço por completo, mas referiu 23.700 agricultores nesta base do Alentejo, não é? Portanto, eu não sei o que será a do país, não é? Portanto, eu não... O parcelário do IFAP. Pois, mas eu não tenho a noção, quer E dizer... depois a informação. Isso, e o pedido único. É o parcelário e depois, em cima do parcelário, sim, é o eu pedido sei único. isso, o que eu digo, eu não tenho a noção. Claro. Eu agora olhei, é diferente a gente ver uma representação de 23.700, não é? 23.700 agricultores, e agora gostava de ver isso noutros territórios, para se perceber quantos são, não é? De que é que estamos a falar. E, portanto, isso é... eu nunca tinha visto esta imagem. E esta imagem, para mim, muda completamente o potencial de políticas, conforme o José Manuel disse. E eu acho que o José Manuel prestou um serviço à nação, se pode dizer assim, porque o programa de restauro tem que ser feito por José Manuel Lima Santos. Eu sei que isto altera as regras todas da contratação pública, eu sei, mas é inevitável, porque não vai haver outra forma, de uma forma expedita, na minha perspectiva, de fazer até a 16 de agosto, já não sei qual é a data, 2026, não é? É assim uma data para ter o plano feito, e que chama-se plano e não programa, mas enfim, são detalhes agora, mas é isto. E com isto faz de uma forma expedita. João Jonas de Mel. Não digo mais. Obrigado, Teresa. Tinha duas questões. Esta informação é extraordinária. Não tinha noção que já houvesse este nível de detalhe. Eu já sabia que o Lima Santos trabalhava nisto há uns anos, até já trabalhámos juntos em alguns projetos em coisas relacionadas com esta, mas esta panorâmica, não diria que é uma grande surpresa, mas estou agradavelmente surpreendido com o grau de detalhe que a coisa já vai. Mas as minhas questões, primeiro, se fizeste algum ensaio com, vamos dizer, objetivos múltiplos, tentando ter, porque eu tenho vários serviços de ecossistemas e uns às vezes são conflitantes com outros, algum exercício de, considerando mais do que um objetivo, como é que esta coisa consegue conjugar? Ou seja, se consegue ter vários objetivos ao mesmo tempo presentes. E relacionado com esta questão, neste exercício, dizer, já há muitos anos nós sabemos que onde está o dinheiro é na política agrícola comum. Muito mais do que nas medidas, enfim, noutro tipo de medidas. E, portanto, ou mudamos a maneira de funcionar da política agrícola comum, ou, seja para os impactos da agricultura, ou seja para o restauro de ecossistemas basicamente agrícolas ou agroflorestais, não vamos a lado nenhum. Portanto, isso já sabemos há algum tempo. Mas agora aqui a questão é, se houve algum exercício, fizeram alguns exercícios, enfim, simulações, o que fosse, tentar juntar mais que um objetivo e tentar perceber quanto é que isso custa. Ou seja, quanto dinheiro é que tinha que ser mobilizado por hectare, vamos dizer assim, para alguns exemplos concretos, se fizeram esse tipo de exercício. Tens o microfone, se quiseres, faz favor. Portanto, em relação digamos, à atração que isto possa fazer, e para moderar um bocadinho a Teresa, exatamente. Não, é assim, o Alentejo é a zona em que isto mais se aplica, porque é no Alentejo que aquelas zonas que estavam a preto são as zonas que não têm PAC, não é? Que não recebem, que são pequeninas no Alentejo. Quando a gente vai ver isto no Barroso ou coisa assim, ou ainda pior, no Pinhal Interior, nós temos umas fininhas, pequeninas, onde há, de facto, agricultura financiada, porque mesmo onde há agricultura, muitas vezes não recebem ajuda nenhuma e não estão no sistema. Eu diria, isto dá para o Alentejo, dá bastante bem para trás os montes, para a beira interior, portanto, aquela faixa do norte e centro interior, mas quando depois nos aproximamos do litoral, há muita floresta, há muita área que não é agrícola e, portanto, aí há outras questões que também é importante ver. Eu tinha outra coisa na apresentação, mas fica lá, que é sobre os fogos e no norte, que eu tenho uma proposta alternativa a esta, porque para esse caso nós não podemos usar esta informação. É demasiado parcelar no território. Em relação ao João Jonas, a primeira coisa em relação aos objetivos é simples, não é? Nós fizemos isto para perceber, nós temos uma matriz de Farming Systems e podemos dizer quanto é que ele consegue cada objetivo face aos outros, não é? Qualquer algoritmo simples, multicritério, permite, digamos, dirimir os trade-offs que existem. Mas os trade-offs não são nada de novo, não é? É uma questão que, desde que a gente tenha quantificado os objetivos para os vários descritores, não é? É muito fácil depois os trade-offs têm que ser, de certa forma,
ponderados pela decisão política, para a gente perceber naquele território quais são os objetivos mais interessantes, até porque os trade-offs são totais, como vimos ali entre o fogo com a e o... realidade também, não é? Isto não se consegue, com a mas é que realidade isto não se consegue nem com a agricultura hoje. nem com a outra, é a natureza das coisas, não é? Tenho de fazer isso com exemplos concretos, porque Sim, agora exato. é... Agora o que eu acho que a parte da pergunta que eu acho muito interessante e que seria interessante fazer, mas isso demora tempo a fazer, tempo e recursos. Reparem, a gente publica isto parcelarmente porque eu, depois de perceber, eu participei em várias campanhas para integrar isto na PAC, já é a segunda vez, eu já fui diretor-geral do Ministério da Agricultura, portanto, imagino, eu conheço a coisa por dentro. E a certa altura decidi publicar artigos científicos, porque esta gente ouve-me. E, portanto, eu mudei de negócio. Portanto, este negócio não dá dinheiro, mas pronto, do ponto de vista científico, dá reconhecimento. O outro não dá nada, nem dinheiro, nem reconhecimento. Obrigado. Portanto, Obrigado. Desculpa. Obrigado, Zé. Obrigado. Portanto, aliás... Tu podes dizer, eu não. Pelo contrário, eu já andei por lá, até dá problemas de falta de reconhecimento, não é mais do que isso. E, portanto, só se faz mesmo por sacrifício, e a gente, de facto, 3, 4 anos faz, mas depois mais do que isso. Pronto. Portanto, eu de facto mudei de ramo, mas teria toda a disponibilidade, se houvesse interesse das políticas públicas neste sentido, de estudar tudo isso que o Jonas está a dizer e que eu acho que é importantíssimo, que é no fundo perceber quanto é que isto custava. Eu estou convencido dos cálculos que fiz que isto resolvia-se com a módica quantia de reafetar isto 10, 20% dos dinheiros da PAC. Pronto, mas é preciso fazer a conta. Mas isso é muito dinheiro. Porque, reparem, 10, 20%, e é aí que eu acho que está, eu não disse ao princípio, mas não há aqui nenhuma coisa escondida. Há aqui um problema complicado. Eu tenho um aluno que fez uma tese de mestrado sobre a alteração da PAC, a última, e que chegou a uma conclusão muito interessante. Estudou os sistemas de produção do país, percebeu quanto é que eles ganhariam e perderiam se a PAC tivesse sido aplicada em termos médios, e percebeu, na margem de manobra nacional que existia, que era muita, qual foi a lógica do governo português no sentido. E a lógica foi basicamente esta. Foi uma lógica de tentar atenuar as perdas dos grupos que sofreriam mais com a alteração de políticas. Mas não de as alterar de forma transitória, o que seria, digamos, uma almofada, mas de forma permanente. Ou seja, foi tentar manter tudo quanto possível com o menor de perdas possível para qualquer grupo. Porquê? Porque de onde é que vêm as queixas? De onde é que vem a tal falta de reconhecimento dos políticos, etc.? Vem desta gente que se queixa, e queixa-se muito, porque a vida deles é isso. Se eu perder 50% das ajudas que recebo, é uma pancada. Pronto. E, de facto, não era possível. Mexer em 5% das ajudas da PAC tem este custo. Se puderem, leiam essa tese de mestrado, que acho que é muito interessante, porque mostra que vários países europeus utilizaram a margem de manobra, por exemplo, para conseguir objetivos ambientais com a agricultura. Outros, como é o caso, eu acho que isto não é só para objetivos ambientais, nós temos uma necessidade muito grande de transformar tecnologicamente a nossa agricultura para a tornar mais produtiva e ambientalmente mais sustentável. Portanto, o dinheiro não pode ir todo para isto, mas o problema é que não vai dinheiro nenhum para isso, porque o dinheiro todo vai para manter o status quo, o que também se percebe. Eu ponho muitas vezes a pergunta, se eu fosse Ministro da Agricultura, o que é que eu faria? E eu tenho muitas dúvidas, porque se fosse Ministro da Agricultura e se quisesse continuar a ser Ministro da Agricultura, sobretudo, não sei se este era um caminho possível. Isto não difere de partido para partido, isto é muito semelhante. Como? Mas é que um tipo, para querer fazer alguma coisa, ter um projeto como Ministro, tem que continuar lá, não é? E, portanto, há aqui uma incompatibilidade. Eu já andei, desculpem lá, eu já andei por lá por muito perto e consigo me ver nessa pele. E, portanto, eu sei exatamente porque é que ninguém compra isto, se quiserem. Agora, como é que poderia comprar? E por isso é que eu tinha a outra parte. Se isto não fosse serviços de ecossistemas e espécies ameaçadas que não interessam nada, portanto, agora estou aqui, não é para mim é o meu coração está aí. Mas se isto fosse fogos, e se a gente mostrasse que com isto resolvia o problema, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. Ou seja, é por uma pergunta desse tipo. Essa aí então já dá força ao Primeiro-Ministro para apoiar o Ministro da Agricultura para fazer qualquer coisa, mesmo enfrentando. Agora, eu tenho a certeza que qualquer Primeiro-Ministro, se viessem os agricultores pôr a cabeça do Ministro a prémio, o Primeiro-Ministro não ia defender o Ministro. Porque de facto, há que perceber que isto é uma força difícil de vencer. Não quer dizer que esses agricultores não arranjassem outra maneira de ir buscar os mesmos dinheiros para fazer outra coisa. Mas têm que ser ajudados a fazê-lo. Mas têm que ser ajudados a fazer essa transição. Claro. Aliás, uma coisa que funcionou muito mal aqui, em Portugal, foi um certo ministro, há muitos anos, que, de certa forma, rompeu os contratos agroambientais todos, em nome de querer alterar, quando apareceu na Ribalta, e isso minou brutalmente a confiança dos agricultores nas medidas agroambientais. Portanto, eu agora assino esse contrato, mas quem é que sabe que... Portanto,
Portanto, há aqui vários problemas de políticas, não é, que têm que ser resolvidos, não é? E que eles têm solução, não é? Mas isto implica uma decisão a um nível muito superior no governo para dar E costas resiliência largas. ao longo do tempo. Resiliência, exato. E resiliência ao longo E do isto tempo. também requer, ou seja, isto podia ser Porque estas medidas depois também não têm resultado no dia a seguir. Nem nos 2 anos seguintes, nem nos 3 anos seguintes. E é preciso haver resiliência e capacidade de aguentar. Os próprios agricultores perceberem que isto é uma alteração da sua profissão. Isso mesmo. Porque eu não vou alterar a minha profissão se depois vier um maluco qualquer e mudar isto tudo e de Tal e repente qual. volta tudo atrás e afinal o que é que era. Portanto, há aqui vários problemas, mas eu acho que a gente devia encarar estes problemas a sério, porque enquanto não os encararmos a sério, vamos estar aqui novamente, daqui a 10 anos, vamos estar aqui a fazer exatamente esta conversa de que o que avançou no terreno, temos imensos planos, imensas estratégias, imensas coisas, mas o que avançou no terreno, isto é mais difícil do que muitos outros negócios, porque o proprietário da terra não somos nós. Portanto, isso é um facto básico, que ou tomamos isto a sério, ou então andamos a reajustar as nossas estratégias às estratégias europeias e a estratégia dos fogos, e depois no terreno não acontece nada. Muito bem. Muito obrigado. Luísa, olha aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, aproveitando estes minutos que o José Lima Santos ainda continua connosco, eu ia pedir então aqui à Lia que pudesse fazer a sua apresentação. E agora vou ler efetivamente a biografia da Lia Vasconcelos. A Lia Vasconcelos é doutorada em Engenharia do Ambiente e Sistemas Sociais, é professora do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, é investigadora no MARE, centra a sua investigação em processos decisórios inovadores e novas formas de governança colaborativa em políticas públicas e ambiente. É coordenadora da Universidade Nova de Lisboa na rede de estudos ambientais de países de língua portuguesa, tem coordenado projetos nacionais e internacionais, especificamente na componente colaborativa, tendo recebido vários prémios e reconhecimentos pela sua atividade. Lia, por favor. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais dizer como é que eu cheguei a esta área. Eu tenho formação de base de arquitetura. Depois tirei um mestrado na área de planeamento e durante muitos anos trabalhei em projetos, planos, sistemas de informação geográfica, foi quando trabalhei com a Teresa, etc. E cheguei à conclusão que isso não nos estava a levar a nada. Precisávamos das pessoas. Então, como é que nós conseguimos trazer as pessoas? Porque a questão é, se nós queremos mesmo ou implementar políticas públicas, ou conseguir que as pessoas também se revejam nessas políticas públicas, eu tenho de as envolver, eu tenho de as mobilizar. Como é que eu consigo aí chegar? Portanto, desde os anos 90 que eu trabalho nesta área, e o que eu vos trago aqui é um pouco essa reflexão crítica e aspectos que são dominantes e importantes e que a maior parte de nós não os vê, porque não trabalha na área, está bem? E, portanto, é um pouco isso. Não é o que fazemos. Nós podemos fazer. É como fazemos. Como monto o processo. Como é que eu consigo que as pessoas se revejam nos processos. O que é que está aqui em jogo. Portanto, cada vez mais nós vivemos num mundo complexo e incerto e, portanto, tenho de trazer esta parte abstrata das macropolíticas para o local. Territorializar, que é como muitas vezes chamam. Como é que eu faço isso? Como é que eu envolvo as pessoas? Como é que eu as capto? Um dos aspectos importantes para resolver isto são as abordagens transformativas. São abordagens que me permitem criar soluções conjuntas, com todos, que são sustentáveis e resilientes, através do uso de metodologias colaborativas para o envolvimento da capacitação. Eu penso que há aqui uma mudança de paradigma e nós temos visto isto a mudar ao longo dos últimos anos. Começámos por ter uma participação passiva, informar, consultar, e hoje estamos na secção de colaborar. Como é que co-construímos algo em conjunto? Estes novos formatos têm de ser inclusivos e transparentes se nós queremos que deem resultados. Porquê é que as pessoas são importantes? Elas são importantes porque elas trazem conhecimento. Elas compenetram-se das dificuldades e restrições. Elas contribuem. Elas aumentam a compreensão sobre a problemática. Aprendem e são informadas. Tornam-se parceiros ativos. Apropriam-se do projeto e do processo e defendem o projeto. No fundo, conseguem chegar, se trabalharem em conjunto, a soluções mais adequadas e mais fácil de implementação. São o que são chamados, de uma forma genérica, os laboratórios sociais. E em todos os níveis, local, regional, internacional, mais focado, menos focado,
e vocês na literatura encontram democracia deliberativa, workshops, fóruns abertos, laboratórios vivos, dependendo da área científica em que trabalham. No fundo, o que é que nós temos de fazer? Aproximar a arena, a esfera política, técnico-científica da sociedade civil e conseguir, em conjunto, encontrar soluções. No fundo, é a tal governância, que é o governo com todos os outros a trabalhar em conjunto. Isto não cai do céu, isto tem uma componente conceptual. Vai beber à ação comunicativa do Habermas, ao Paulo Freire e as aprendizagens emancipatórias, e à LAV, que é a criação e a construção de comunidades de prática, que no fundo é uma sociedade mais resiliente, mais matura e que toma em mãos o seu próprio futuro. E aqui, como fazer? Alguns elementos-chave para o sucesso. Eu, quando penso num projeto, eu não posso pensar só nos objetivos instrumentais. É aquilo que todos nós pensamos. Quais são as ações que vão sair? Quais são as estratégias? São importantes, mas não é a única coisa que eu posso pensar. Eu devo pensar também nos objetivos sociais, que é como é que eu consigo construir confiança entre as partes, criar redes, etc. Tudo isso é uma componente social e que é extremamente importante, e também como é que eu posso trazer os diversos conhecimentos e construir novo conhecimento. Depois tenho um outro problema, que é a inclusividade. E o que é que acontece frequentemente quando eu envolvo as pessoas? É a arena técnico-científica e decisória que toma a decisão de qual é que vai ser a agenda. Eu tenho de ter agendas coletivas. As pessoas não vêm para os processos se não tiver lá as questões que elas querem discutir. Isto é um aspecto absolutamente essencial se eu quero que as pessoas venham. O outro é a identificação e seleção dos stakeholders e dos atores-chave. Eu tenho de ter esses atores-chave comigo para eles se envolverem e produzirem alguma coisa. Em questões de requisitos metodológicos, o processo tem de promover realmente um diálogo genuíno, num ambiente seguro, e, por outro lado, há uma série de regras que baseiam todos estes processos. Alguns aspectos que eu quero que são importantes, que são fatores críticos que eu não posso esquecer. Os stakeholders têm de ter a possibilidade de se envolver no processo em qualquer altura e, frequentemente, ao princípio, nós não temos todos os stakeholders. É importante que esse processo seja transparente e aberto e que eles possam vir entrando à medida que o processo vai avançando. A tal agenda coletiva, que é a agenda coletiva dos técnicos, cientistas e políticos, mas também a agenda coletiva, o que é que as pessoas querem que seja discutido nessas sessões. E juntando estas duas, consigo montar toda a estrutura do processo participativo. A outra questão que está na mesa e que frequentemente cria grandes confusões é o problema do conhecimento. Porque eu, como técnica e cientista, ensinaram-me sempre que o que legitima a solução é o conhecimento técnico ou científico. Ora, nos problemas complexos, eu tenho muitos outros conhecimentos que às vezes são muito importantes se eu quero resolver o problema, porque se eu não os introduzir, esses outros conhecimentos, eu não vou chegar a uma definição correta de problema. E estou a resolver uma coisa que não é exatamente o que eu devo resolver. Para isto não ser tão abstrato, na Baía de São Francisco, eles resolveram criar um processo de consensos que durou uma série de anos, 5 anos. E envolveram todos os utilizadores da Baía. Iniciaram o processo como sendo, havia um problema na Baía, porque havia espécies que estavam a morrer na Baía e toda a gente achava que era a poluição. E, portanto, os técnicos de poluição estavam na linha da frente. Entretanto, houve uma altura do processo em que os pescadores informaram que num determinado sítio havia espécies a morrer. E os técnicos de poluição disseram, impossível, nesse sítio não há níveis de poluição que justifiquem isso. Foram para o terreno, foram ver, mediram a poluição e não era a poluição. Começaram a discutir o que é que poderia ser. Resolveram medir a salinidade. E era a salinidade. O que é que tinha acontecido? Tinha havido 3 anos de seca, a Baía teve menos água e a salinidade aumentou. Portanto, não é que a poluição estivesse errada, mas não era aquele fator que indicava qual era a qualidade da água da Baía. Portanto, passou de poluição para a salinidade. E, portanto, já não eram as indústrias as grandes culpadas, mas era um problema mais de ordem biofísica. Portanto, são estas coisas que me permite focar
na questão efetiva, em vez de focar apenas num lado do problema. Eu preciso de todos os conhecimentos e todos os conhecimentos têm de ser tratados ao mesmo nível. O outro é a co-construção. Nós, como técnicos cientistas, estamos habituados a desenvolver relatórios técnicos super-sumo e depois entregamos às pessoas para verem. Não podemos trabalhar assim quando trabalhamos em colaboração e co-construção. Temos de trabalhar construindo drafts que, no final, será o draft final mais completo, mais correto, etc., mas construído por todos. Este é um outro aspecto que é muito difícil para nós, nas áreas técnicas, de aceitar. A outra coisa é os ritmos. Os técnicos chegam lá e dizem assim: nós já sabemos a resposta, porque é que estamos todos aqui a juntar esta gente toda? A gente já chegou à conclusão de como é que é. E, portanto, eu tenho de travar os técnicos, porque eles já sabem tudo, e deixar as pessoas terem tempo para ganhar conhecimento para começarem a se envolver. Isto é respeitar os ritmos. Okay? E, por fim, é a tal facilitação profissional independente, em que quem está a facilitar e a conduzir todos os trabalhos é alguém que está fora da substância do que se está a discutir. Deve ser independente, não deve demonstrar e tem de deixar o coletivo tomar as decisões. Portanto, no final, o que eu preciso é saber qual é a minha população-alvo, com quem é que eu vou trabalhar e como é que é o processo que eu vou usar para mobilizar e envolver. E se eu conseguir que as pessoas se mobilizem, envolvam e co-construam, eu consigo criar um capital social. O que é isto de capital societal? O que é isto de capital societal? É mais conhecimento, capital intelectual. Porquê? Eu fundo vários conhecimentos na colaboração e há novos conhecimentos a aparecerem. Do ponto de vista social, é as redes e parcerias. As pessoas começam a criar redes e parcerias. E isso é muito importante para a influência que esses grupos passam a ter no processo decisório. E o outro é o capital político. Não é político ou partidário, é político no sentido de influenciar a decisão e ter uma forte influência na decisão. Se eu tiver conseguir estes 3 capitais, estou a ter um processo bem-sucedido e muitas vezes crio também o capital institucional. Isto tudo é criar o que se chama hoje a inteligência coletiva. E deixo-vos aqui um exemplo de um trabalho que fizemos, que de alguma forma acho que pode dar continuidade para a Rede Natura 2000, que é a Natureza 22. Portanto, isto foi um trabalho feito desde maio 22 a maio 23, com o ICN, e a ideia era conservar e restaurar o capital natural até 2030, investindo na biodiversidade, de forma a promover a melhoria do estado de conservação dos valores naturais através de uma estratégia construída envolvendo todos, toda a sociedade. Portanto, de alguma forma, houve um envolvimento geral, houve mobilização da sociedade, foram identificados atores relevantes que deviam estar presentes, houve um ecossistema participativo e resolução de uma série de problemas. Tudo começou numa conferência inaugural que serviu para construir a tal agenda coletiva. Foi realmente num sítio espetacular, no Palácio de Queluz, com mesas redondas. Cada mesa redonda tinha as pessoas de um determinado objetivo temático e havia 7 objetivos temáticos para trabalhar. Com essa agenda fizemos 7 sessões, todas elas com aquele programa, tiveram o mesmo programa, e no final tivemos uma conferência de encerramento. Aqui estão os trabalhos a ser desenvolvidos e aqui estão as 73 ações que foram propostas durante todo esse processo nos vários objetivos temáticos. Portanto, começámos por... A ideia era melhorar o estado da conservação, definiram-se 7 objetivos temáticos, que foi de onde partimos, 7 localizações em Portugal continental com atores-chave diversificados e saíram de lá 73 ações, que eu não as vou ler em pormenor, vou só passá-las, que no fundo são inovações emergentes do processo de construção de base local. Aqui tem uma série delas e no fundo isto são áreas extremamente importantes para agendas internacionais e pode ser um ponto de partida também para alimentar a própria Rede Natura 2000, que, com esta informação que já existe e foi inicialmente construída. É preciso ir mais longe. As pessoas importam, logo o diálogo é chave. E eu deixo-vos aqui com uma citação da Ostrom, que até há pouco tempo era a única mulher que ganhou o Prémio Nobel da Economia,
em que ela diz que estabelecer a confiança e o sentido de comunidade são mecanismos para resolver o problema de providenciar novas instituições. E nós estamos a precisar de novas instituições e, de alguma forma, é uma maneira de lá chegar. E aqui fica um provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá em grupo. Portanto, muito obrigada. Muito obrigado, Lia. E agora, invertendo um bocadinho a ordem original, passamos à apresentação do Nuno Oliveira e depois nos juntamos as perguntas para o fim. O Nuno é diretor executivo da NBI, Natural Business Intelligence, é biólogo, é especializado em Ecologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Geografia e Território pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e Gestão Estratégica pelo Instituto Superior Técnico, com mais de 20 anos de experiência em Biodiversidade e Ecossistemas, é docente de Economia Natural em pós-graduações de Sustentabilidade no ISEG e no INDEG. Por favor. Obrigado. Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco e quero agradecer, no nome do professor Filipe Duarte Santos, também a oportunidade de colaborar com o CNADS e louvar o trabalho que tem sido feito pelo CNADS ao longo destes anos, que é um trabalho de cidadania. Eu não sei se estão de acordo comigo, mas eu acho que a cidadania é uma das coisas que está mais em falta na nossa sociedade. Faltam-nos duas coisas, essencialmente, cidadania e empatia. E eu acho que com cidadania e empatia conseguimos resolver problemas de ecologia e de economia depois também. Não é? Mas, acima de tudo, falta-nos esta coisa de perceber que aquilo que é diferente neste planeta é que nós estamos cá. Não é? Há mais planetas, se calhar não têm a vida que nós conhecemos, se calhar têm outras coisas que nós nem sequer imaginamos, mas vida conveniente, com uma temperatura conveniente, com uns ecossistemas convenientes, que funcionam de uma maneira conveniente, a horas convenientes, em princípio é só este. E no outro dia estava a ler não, nem era a ler, estava a ver uma TED Talk de um astrónomo que estava a dizer coisas absolutamente fantásticas, como bastava nós estarmos um bocadinho mais perto do Sol e isto era insuportável porque dia fervia e de noite gelava. Bastava nós rodarmos um bocadinho mais depressa e os ventos eram de tal ordem que não se conseguia estar aqui. Rodar um bocadinho mais lento, as águas se estagnavam. Em vez de termos lá com aquele cometa que nos deu os 23,5, se aquilo não tivesse acontecido, não tínhamos estações. Enfim, uma série de improbabilidades, mas essas improbabilidades fazem com que haja vida na Terra e com que nós possamos ter essa oportunidade. Seria bastante estúpido da nossa parte estragar tudo, digo eu. Não é? Acho que a mensagem geral é essa, ou seja, de facto, o Sapiens, né? Eu, desde que li o livro do Yuval, fiquei fascinado pela ideia do Sapiens. Né? Se não conhece o livro, chama-se Sapiens, já tem 10 anos, ele agora tem um novo, mas o livro é excelente, fica mesmo, para quem ainda não tem, prenda de Natal, serve perfeitamente. Mas, de facto, o Yuval mostra-nos o quão importante é nós percebermos qual é que é o nosso lugar e a nossa dependência e as nossas oportunidades e também o nosso poder. Não é? Nós somos uma espécie de ganho um poder exacerbado de conseguir mudar tudo. Vimos isso na crise do subprime, estamos a ver isto agora também com as ameaças pendentes. Eu, apesar de tudo, sou um pessimista reformado em otimista, em que acredito que quando se torna claro quem é que nos quer bem e quem é que nos quer mal, o nosso trabalho está simplificado. É mais claro. Ao menos sabemos exatamente quais é que são as ameaças e quais é que são os problemas que temos que enfrentar. Então é claro, é esses os problemas que temos que enfrentar. E como um dos problemas que temos que enfrentar é a nós, dá-nos imenso jeito que a natureza funcione. Dá-nos, em princípio, é uma coisa bastante, volto a dizer, bastante conveniente. E então temos que encontrar aqui uma maneira de casar estes dois mundos que aparentemente são mundos distantes, que é a economia e a ecologia. Eu gosto muito de dizer que a economia e a ecologia parece que são assim uma espécie de duas irmãs que cresceram juntas, durante milhares de anos cresceram juntas, mas houve ali um Natal que se desentenderam, alguém flirtou com quem não devia, ou qualquer coisa se passou ali de estranho, desentenderam-se, foram cada uma para o seu lado, mas agora acho que as manas estão de volta e é isso que nós queremos falar. E para juntar economia e ecologia, eu pessoalmente, depois de alguns anos de experiência, eu lembro-me, agora estava a falar com o professor Filipe também, quando em 1997, que já parece que não, já lá foi há algum tempo. 1997 foi quando eu cheguei pela primeira vez à herdade do Esperão, ainda mochilinha às costas, muito verdinho, ainda sem saber minimamente o que era aquilo. Então chego lá como ecólogo, eu na altura trabalhava com abelhas e vespas silvestres. Há mais aqui na sala quem trabalhasse com isso. Eu pensava, ok, estes bichinhos vão me dar muita informação, que era isso que eu pensava e continuo a pensar, muita informação sobre como funciona o ecossistema, porque eles têm vários trabalhos ecológicos, têm várias funções. Se eu conseguir perceber as funções deles, eu consigo ler o ecossistema olhando só para um grupo. Essa era a minha ambição. E quando chego lá à herdade do Esperão,
conheço logo uma pessoa que me marcou muito, o Dr. José Roquete, e ele diz para mim, diz-me qualquer coisa como assim, não está a ver isto aqui? Isto está cheio de veneno. E eu, bolas, isto é entrar em grande, não é? A minha ideia é, eu quero os melhores vinhos, mas não quero veneno nas uvas. Eu, está bem, pronto. E eu explicar, ok, então vamos tentar perceber, fazer aqui um ensaio para ver qual é que é a importância da biodiversidade, a controlar as pragas, essas coisas todas. E ele acrescentou mais uma coisa, o Nuno nem imagina o valor que isso tem. Eu, e se eu imaginasse o valor que isso tem? Não imaginei o valor não só valor económico, mas o valor económico financeiro, ou seja, o impacto que isso pode ter na operação, valor económico do património, o impacto que isso pode ter na valorização da herdade como um todo, o valor económico da marca que toma aquela decisão, e o valor económico de um influencer, digamos assim, em linguagem do século XXI, de alguém que toma esta decisão e o quanto isso pode influenciar políticas públicas e privadas. Então tem um valor. Eu disse, o mundo não imagina o valor que esse estudo pode ter. E então, para imaginarmos valores, uma das coisas que me fascina neste país é que nós já tiramos a mão ao ar e 20 e tal % de probabilidade de cair dentro da rede Natura. Então, em princípio, a rede Natura é uma coisa que nos impacta diretamente. Impacta diretamente na nossa sociedade, impacta diretamente na economia, porque ainda por cima a rede Natura foi criada com um pressuposto de que é salvaguarda de bens e serviços fundamentais para a economia, leia-se valor ecológico. E então comecei a fazer esta pergunta, de facto, perante este desafio que muito agradeço do CNADS, que é falar de remuneração de serviços e ecossistemas. Eu, quando me falo em remuneração, eu gosto sempre de fazer a pergunta, eu vou pagar o quê? Remunerar, está bem, vamos então pensar em remunerar, mas remunerar o quê? É uma boa pergunta, acho eu que é uma boa pergunta, não é? Quanto é que isso vale? Vimos agora uma série de estudos do professor Lima Santos e já temos visto outros. Aquilo, grosso modo, vai sempre parar aos 100 e picos euros por hectare por ano. Mas será que vale isso? Será que vale menos? Será que vale mais? Quanto é que isso realmente vale? Não é? Queremos pagar coisas. Sim, se eu disser assim, vocês, agora, lá está, volto a dizer, a altura de Natal, para quem ainda não despachou os presentes, está a pensar nisso. Quanto dinheiro que eu tenho para comprar presentes e quanto é que vale? Será que aquela pessoa vale aquele presente e o outro vale o outro presente? Estamos a fazer a mesma coisa, estamos a fazer as mesmas contas. Quanto é que vale esta história da rede Natura e será que pagar isto vale a pena? É uma pergunta legítima, não é? Então, foi para isso que avançamos com este projeto. Então, vão ver aqui é um trabalho de equipa, de facto. A NBI pretende-se fazer precisamente isto que estamos a falar, que é, nós queremos trabalhar com a natureza, acreditamos que a natureza tem valor, nós acreditamos em business models, e gostei muito da expressão business model que o Joana adotou. Portanto, um business model temos recursos, temos que investir, qual é que é o retorno que isso vai ter? A pergunta é esta. Pois o problema é pensarmos o que é que estamos a falar quando estamos a falar de retorno e o que é que estamos a falar quando estamos a falar de recursos. Intelligence é isto, nós vivemos na era dos dados. Felizmente, não é de todo difícil, é complicado, mas não é difícil chegar a um país como Portugal e mapear tudo, cartografar tudo e menos nada. Vai ter margem de erro? Vai. Mas o erro não é 100%. Portanto, é possível, nós temos abordagens muito proximais daquilo que é a distribuição da natureza em Portugal. É possível. Temos bases de dados, temos isso tudo, temos algoritmos, temos intelligence, temos inteligência artificial. É possível fazer isso. Agora, a grande questão é ou não é possível termos uma economia que nos dá um retorno positivo para a natureza? E essa é a questão que nós fazemos. É ou não é possível termos autoestradas, termos edifícios, termos computadores, termos aeroportos, temos vacas, temos vinha, temos isso. É ou não é possível isso ser feito contribuindo de uma maneira positiva para a natureza, quer sejam bens ou serviços? Se achamos que a resposta é sim, então há trabalho a ser feito. Não é? E não somos só nós a achar isso. Nós temos que criar opções e é muito importante, a palavra opções é mesmo muito importante. Porque aquilo que eu vejo, e lá vou eu buscar outra vez o Yuval, mas também o Jared Diamond e uma série de outros autores, que nos dizem o seguinte: as sociedades colapsam sempre que têm menos opções. Sempre que nós diminuímos a nossa disponibilidade de capital, entenda-se opções para nos desenvolvermos, as sociedades entram em stress, evitam tomar decisões difíceis, que era aquilo que estávamos a falar aqui agora, e tomam as decisões fáceis, vulgo decisões populistas. E ao tomar decisões populistas, diminuem precisamente a sua capacidade de resiliência económica e entram em crise. Portanto, eu acredito perfeitamente que uma sociedade será tanto mais saudável, a economia será tanto mais saudável, quanto mais opções nós criarmos. Então, se nós repusermos capital, e aqui sou um capitalista absolutamente convicto, só é um capitalista mais uma vez reformado, é o capitais. Capital financeiro é fundamental? É, sim, tudo bem, claro que sim. Mas se nós não tivermos capital tecnológico, capital humano e já agora capital natural, mais uma vez não vamos longe. Porque é assim, é muito fácil chegar a Marte ou chegar à Lua, esburacar aquilo tudo e fazer bilhões de dólares. Não estamos lá. Porquê?
não é assim tão complicado. Construir uma máquina para chegar lá não é assim tão complicado. Agora, construir um ecossistema para estar em Marte ou na Lua a esburacar aquilo é extremamente complicado. Não é? É isso que nós temos que perceber. Nós, onde quer que o Sapiens vá, onde quer que nós vamos, precisamos do quê? De um sistema climático e de uma biosfera. Nós estamos condenados a depender para toda a nossa eternidade, pelo menos enquanto formos esta espécie, de um sistema climático e de uma biosfera. Portanto, parece-nos ser boa ideia repor capitais, repor sistema climático, repor biosfera. Porque isso vai-nos dar mais opções, mais economia. E economia, para mim, é a ciência do progresso e bem-estar. É tentar medir o progresso e bem-estar. O dinheiro está lá, não estou a apagá-lo, mas é uma realização desse progresso e bem-estar. Então temos que fazer isso. Para isso é preciso uma equipa de pessoas, lá está aqui, e para isso é preciso experiência. E nós, é engraçado, eu estava a fazer estas contas. Neste momento, o trabalho que nós fazemos, 38% é dentro de rede de Natura. Ou seja, da nossa atividade que fazemos com os nossos clientes, que fazemos com aquilo que estamos a fazer, 38% da atividade da NBI ocorre dentro de rede de Natura. Portanto, nós temos uma responsabilidade de gestores, ou de, pelo menos de promotores da gestão, dessa rede de Natura. Então importa perceber que nós vamos investir na rede de Natura para quê? E aqui começa o trabalho de equipa. Eu sequestrei, com um bocadinho de custo para alguns projetos em que estamos envolvidos, Teresa, peço desculpa, mas sequestrei a equipa durante os dias para fazermos este trabalho de análise. E lá está, o mais difícil nestas coisas é torná-las, condensá-las quase ao absurdo. Não é? Isto é o nosso condensamento ao absurdo. E então, investir na rede de Natura, o que é que a gente quer? O que é que nós queremos da rede de Natura? Basicamente, o que nós queremos da rede de Natura é conservação da biodiversidade, adaptação climática, a questão da água e o apoio à agricultura e florestas. Entende-se? Regulação de polinização, inimigos naturais, por aí fora. Que tipo de investimentos é que nós podemos fazer? E este quadro está aqui, que eu não vou ser exaustivo, pode tirar fotografias à vontade, se quiser, mas é mesmo essa ideia. Ou que tipo de investimentos é que nós podemos fazer para a conservação da biodiversidade? Financiar a gestão de áreas protegidas, restaurar habitats. Com que tipo de ações? É preciso percebermos fazer o quê? Porque há uma coisa muito importante que a mim me faz um bocadinho de confusão, que é indicadores de investimento versus indicadores de realização versus indicadores de impacto. Eu dizer que investi não sei quantos milhões de euros para restaurar qualquer coisa significa zero em termos de impacto. Eu tenho que saber esses milhões de euros foram feitos com ações. Essas ações tiveram consequências. Essas consequências vão ser medidas. Eu agora sim vou dizer os 10 milhões de euros, ou os 500 milhões de euros, ou o que quer que eu tenha investido, tiveram este impacto. Eu só dizer que investi é um indicador fraco. Do ponto de vista da gestão, e eu venho mais do mundo das empresas, do ponto de vista da gestão, se eu for a um board, se eu for a um conselho de administração, e dizer, vamos investir 10 milhões no produto X, a pergunta que me fazem a seguir é o quê? Para quê? Para quê? Não é? E, no entanto, nós ouvimos nas notícias, nós vamos investir 10 milhões nisto, 10 milhões naquilo, 100 milhões nisto, 100 milhões naquilo, e a seguir, se calhar, faltava aos jornalistas fazerem a pergunta para quê? Não é? Eu acho que esta é uma boa pergunta, não é? E então, tentar perceber para quê? Porque é que a gente quer chegar. Então, queremos ter quê? Resultados ecológicos, económicos e sociais. Então, o tipo de intervenções que podemos fazer, por exemplo, conservação da biodiversidade, o que é que a gente quer? Para quê? Aumentar a diversidade de espécies. Para quê? Para ter maior resiliência. E como é que isso se faz? Preservar a biodiversidade genética. Em princípio, é uma boa ideia. Ou seja, manter as opções em aberto. Que tipo de resultados é que nós podemos ter? Por exemplo, a questão do turismo. Mas o turismo também não vai pagar tudo. O turismo não é panaceia. Redução dos custos de danos ambientais. Esta é importante, que é não só aquilo que ganhamos, mas aquilo que evitamos perder. Portanto, neste momento nós sabemos que há uma ameaça de risco que está pendente. Se nós diminuirmos essa ameaça de risco, eu vou ter dinheiro em caixa no limite com isso. Como? Temos também recursos biotecnológicos potenciais. Ou seja, agora estávamos a pensar, temos cá um representante. Sabem qual é que é o município português com maior diversidade de flora? Já agora, pergunta para queijinho, não é? Qual é o município português? Não é? Se calhar os colegas do ICNF, já agora uma palavra de apreço ao ICNF pelo trabalho que têm desenvolvido. O ICNF é como aqueles grupos problemáticos na sociedade, que a gente diz, eu até tenho amigos que são. Mas uma palavra de apreço e de carinho e de estima ao pessoal do ICNF. Mas é isso que nós temos de tentar perceber, que é, também está aqui outra questão. É verdade, esqueci. Não é de mito, é Lolé, exatamente. Alguém disse Lolé? É Lolé. Estatisticamente... exatamente. Pronto, de acordo com os nossos dados, e dos dados que coletámos do Flora On e dos dados que coligimos, o município português com maior diversidade de flora, é Lolé. E agora imaginem, só olhando aqui para este ponto, não é? Temos aqui os recursos biotecnológicos, imaginem, o que é que essa biodiversidade de flora pode querer dizer em termos de recursos biotecnológicos? Agora, imaginem que de hoje para amanhã, Lolé, Odmira,
caminha, manteiga, seja quem for, perde 30% desses recursos. Do ponto de vista da análise económica, perde 30% da oportunidade económica. Perder 30% da oportunidade económica tem aquilo que se chama um custo-benefício negativo. Não é? Ou tem um custo de oportunidade perdido. É possível fazer contas e tentar perceber o que é que isso quer dizer. Então, resultados sociais: maior sensibilização ambiental, oportunidades de recreio e desporto, património cultural. Adaptação climática. Estamos falando muito na questão do carbono. O carbono é uma coisa engraçada. Não sei se sabem, mas a forma de vida neste planeta chama-se Carbon-Based Life Forms. Não é? Então, uma boa maneira de criar carbono neste planeta é aumentar a biodiversidade. É uma boa maneira. Se nós aumentarmos natureza, sempre, estatisticamente a verdade é esta, sempre que nós aumentamos capital natural, sempre temos carbono. Sempre que tentamos aumentar carbono, nem sempre aumentamos capital natural. Então, se calhar, é mais interessante pensarmos no carbono como um derivado do capital natural e não como o driver do capital natural. Mas isso fica para outro dia, para outro debate. Ou, se quiserem, fica para a seguir. Preservação de florestas e zonas úmidas, muito importante. E o que é que são florestas em Portugal? As florestas em Portugal também são uma coisa engraçada. Que as florestas em Portugal não têm só árvores, têm aquelas coisas que ninguém gosta, como é que se chama? Matos. Ou chamados incultos. Não é? E costuma-se dizer muito que Portugal tem dois... O problema dos produtores é que tem zonas produtivas e zonas não produtivas. Isto está profundamente errado. Nós temos zonas produtivas e zonas de serviços. 1 hectare que não nos está a dar maçãs está-nos a dar qualquer coisa. Se calhar está-nos a dar inimigos naturais, se calhar está a reter carbono, se calhar está-nos a dar água, se calhar está-nos a dar património cultural. Agora, não existem zonas improdutivas. E essa foi uma das conversas que tivemos na anterior reunião do CNADS, onde eu participei, onde a Teresa ficou assim a olhar para mim, foi: é isto, nós temos áreas de serviço, nós temos áreas de produção e áreas de serviço. E isto muda muito a perspectiva. E pensar nas redes naturas, se calhar, como áreas de serviço, e os serviços têm valor económico. Por aí fora, a regulação hidrológica, também temos de perceber que tipo de investimentos é que se pode fazer, que ações específicas, que resultados ecológicos, enfim, a verdade é esta. Não estamos em águas desconhecidas, não estamos num território onde a gente não faça a mínima ideia do que fazer. Então, a pergunta seguinte é: será boa ideia investir na Rede Natura? Então fomos pegar em, nem sei, eram 40 e tal projetos e quebrar números daquilo tudo e escolhemos aqui meia dúzia deles, ou 7 ou 8, ou o que é, deles. E fomos ver então, desculpa estar em inglês, mas isto foi mais fácil do que estar a traduzir isto tudo. E então tínhamos que tipo de projeto é que era, quando é que foi realizado, programa é que financiou, investimento, ações, quais foram os impactos, quais foram os resultados económicos, resultados ecológicos, resultados sociais, potencial valor de serviços de ecossistemas que foi produzido com aquele trabalho, e é uma coisa gira que se chama Return of Investment, on Investment. Ou seja, eu investi X, obtive Y, se Y for maior do que X, foi um bom retorno. Se Y for menor do que X, não foi grande ideia. Se Y for muito próximo de X, vamos lá discutir se isto valeu a pena. Então o que fomos analisar foi, o projeto que ganhou, digamos assim, o jogo do ROI foi este. Um projeto de polinizadores em habitats mediterrâneos. Foi um projeto que teve um investimento de 2 milhões, honestamente, não é nada especial. Desculpem, mas não é nada especial. 2 milhões não é nada especial. E isso o que é que conseguiu impactar? Conseguiu impactar na diversidade florística. Isto são tudo projetos que foram realizados em Rede Natura, ok? Na diversidade florística, aumentou a polinização, aumentou a produtividade das culturas em Rede Natura, conseguiu ter ganhos de agricultura de 5 milhões por ano, conseguiu ter um outcome ecológico de aumentar realmente a diversidade florística e os polinizadores e as funções que estavam aqui em causa. Conseguimos trazer, lá está, empatia com os produtores, conseguimos envolver, não fui eu que fiz, ok? Alguém conseguiu envolver as pessoas, os produtores, em práticas tradicionais que realmente faziam sentido, aquilo que o Lima sempre estava a falar, teve um valor potencial mínimo, e fomos sempre para o mínimo, nunca fomos ao máximo, nem ao médio, fomos sempre para o mínimo. No mínimo, a economia real beneficiou em 12 milhões de euros. Ou seja, temos um retorno de investimento de 6 para 1. Por cada euro investido neste projeto, a economia real ganhou 6 euros. Projeto seguinte, e não vou corrê-los todos, 10 milhões, mas foi aquele projeto que teve maior potencial de serviços de ecossistemas. Este foi o que teve um retorno absolutamente incrível. Com 10 milhões de euros, no delta do Danúbio, controlar cheias, conseguiu-se qualquer coisa como 500 milhões de euros de benefícios diretos para a sociedade. E por aí fora. E, curiosamente, daqueles que nós tivemos a ver, também daqui alguns projetos portugueses, e aquele que teve um ROI mais modesto, aquele que teve um retorno de investimento mais modesto, eu acho que estes números precisam de ser melhor trabalhados, não tenho a mínima dúvida, mas, curiosamente, foi o projeto do Lince. O projeto do Lince teve um impacto, sim, teve um impacto positivo, sim, teve um impacto positivo, mas é um gasto bastante intensivo para um ganho bastante modesto. É um ganho, mas continua a ser um ganho bastante modesto. Então ficamos para pensar o que é que poderia ter sido adicionado, não é?
que outras ações é que podiam ter sido conexas ao projeto do Lince para que este ROI fosse um bocadinho mais ambicioso. Ou seja, o projeto é viável, os milhões de euros que foram gastos foram bem gastos, o retorno é real, mas fica se calhar um bocadinho aquém quando nós comparamos com outros projetos. Isto dá-nos ideias, ok? Isto é uma crítica construtiva, isto dá-nos ideias de como é que nós podemos acrescentar valor a este tipo de projetos e se calhar então entra a questão da participação pública entre estas questões que estávamos a falar. Ou seja, basicamente nós vivemos num país que tem uma série de problemas e isto não é novidade, por isso é que eu vou passar aqui muito rapidamente. Nos últimos 5 minutos, pode ser? Ok, então mesmo. Está tudo partido aos bocadinhos, é verdade, tirando um no Alentejo, mas mesmo no Alentejo tem os seus desafios. Há alentejos diferentes. Experimentem comprar uma vinha na Serra de São Mamédio e depois venham-me lá dizer que é grande propriedade. Temos restrições políticas e administrativas, há muitas limitações e há muita inibição mesmo de quem está em cargos públicos. Eu não tenho inveja nenhuma de quem assume um cargo público. É um sentido de missão, é preciso pessoas com um sentido de missão e nós às vezes também devíamos acarinhar também um bocadinho isso, porque é muito fácil atacar alguém que está num cargo público, mais difícil é tentar ajudar que se possa fazer qualquer coisa. Falta de envolvimento, de facto, as pessoas, os municípios têm muita dificuldade em envolver isso. Nós vemos com as questões da cogestão, não vale a pena estar aqui a falar disso. Há perdas de oportunidades no meio disto tudo, ou seja, se nós não queremos massa crítica, essa massa crítica não pode ser paga. E também há falta de avaliação. Isto vai direto àquela pergunta que nós fizemos no inicial, que é pagar o quê? Querem que eu pague serviços de ecossistemas? Está bem. Mas quais? O quê? Quanto é que valem? E vou pagar onde? Onde é que eles são mais valiosos? Se eu tiver que pegar aqui na região de Lisboa e Val do Tejo e tiver que fazer um pagamento de serviços de ecossistemas, vou pagar onde? Em qualquer sítio? No primeiro sítio que vocês me disserem? Ou há sítios onde faz mais sentido? Há sítios onde há valor agregado? Então, onde é que isso está? É preciso mesmo esta questão do mapeamento e da identificação. Qualquer empresa, para realizar os seus ativos, a primeira vez a coisa que faz chama-se due diligence. Nós devemos fazer uma due diligence ecológica. A due diligence diz-nos onde é que há oportunidades, onde é que há riscos, onde é que vale a pena investir, onde é que não vale, onde é que há mais retorno, onde é que há menos retorno. Se nós em qualquer empresa onde eu já trabalhei, quando vamos fazer um investimento, fazemos uma due diligence. Nós aqui não. Estamos a definir pagamentos um bocadinho com base na inclinação da política A, da política B, mas efetivamente faltam-nos dados para fazermos essa due diligence. Então, para finalizar, investir na rede Natura? Claro que sim. Pelo menos por 4 razões. Primeira razão, a agroecologia em Rede Natura 2000, acabámos de ver isso também do Lima Santos, faz todo o sentido encontrarmos políticas e incentivos público-privados, e refiro privados, depois podemos falar disso a seguir se quiserem, para alinharmos, de facto, práticas que promovem a biodiversidade em Rede Natura através das práticas agroecológicas. Exemplo de investimento. Vamos, olha, e depois aqui realista, não é? Dá aqui um que é realista. Números ad hoc, podemos inventar os que quisermos. Estes, tentámos ver case studies a case studies, vários case studies, e pensar no que é realista. Se nós investirmos 2,5 milhões de euros em pagamentos por serviços de ecossistemas, não é um valor irreal. Desculpem, não é. É um valor perfeitamente alcançável até por uma economia como a nossa. Para que agricultores mantenham habitats e polinizadores e reduzir, o que é que isso nos pode dar? Já vimos que dá uma série de retorno. E depois estão aqui exemplos. Os exemplos foi mesmo por totoloto, ok? Não estamos a beneficiar nenhum, não entendam isto como vamos trabalhar nesta área ou naquela área. O ciclo monforado é um exemplo bastante interessante e ainda por cima que falámos desta questão de manter os montados de sobre e por aí fora, se nós conseguimos pagar aos agricultores de ciclo monforado, vamos manter isto. Turismo sustentável, de facto, com 5 milhões de euros em infraestruturas em ecoturismo, nós podemos, por exemplo, pegar numa zona como a costa sudoeste e proteger aquilo que ainda é preciso proteger, porque sabemos que está uma costa que está debaixo de fogo a vários níveis. Mercados de carbono, mais natureza. No meu entender, opinião pessoal, não faz sentido nenhum em Portugal termos mercados de carbono só pelo carbono. O sentido que faz é nenhum, para mim. Agora, se tivermos carbono mais natureza, carbono aditivado, digamos assim, acho que faz todo o sentido. Por exemplo, 10 milhões de euros no restauro de zonas úmidas pode gerar créditos de carbono suficientes para que quaisquer grandes empresas possam fazer lá a sua compensação e fazer blended finance, investimento cruzado nesta área. Ficou o exemplo do Pulo da Arzila, precisamente porque é um sítio pequenino e é gerível. Modelos de blended finance, é mesmo isto que estamos aqui a falar. Nós temos que casar, eu sei que em Portugal fala-se, cada vez que eu falo em parcerias público-privadas, toda a gente treme, não é? E também se fala que quem vai para as áreas públicas, trabalhar para a função pública, não devia trabalhar no privado. Acho que devia ser ao contrário. Acho que primeiro deviam fazer um estágio no privado antes de ter um cargo público. Acho que isso ajudava muito. A prestação de contas, a lógica da prestação de contas e de objetivos e de ter que justificar tudo o que se faz e tudo o que se gasta, ajudava muito a quem vai para a função pública, mas fica só a sugestão. E então, mesmo terminar, estamos mesmo no fim, podemos realmente utilizar o Live, que é uma ferramenta muito interessante,
e pegar numa série de investimentos e alavancar investimento privado. Só por ter esta ideia, neste momento temos o Banco Europeu de Investimento em Portugal a dizer que queremos investir, mas o ticket mínimo é 25 milhões. Por isso é que estão aqui os 25 milhões. Então temos que arranjar projetos com escala para ter 25 milhões. Porque nenhum investidor, nenhum fundo de investimento quer peanuts. Querem investir, mas querem resultados com escala. Para esses resultados serem escaláveis, nós temos que nos unir e temos condenados mesmo a colaborar. Ou seja, estamos aqui um bocadinho perdidos, não é? No livro da Alice, a Alice era real e o coelho imaginário, mas nós na Rede Natura é ao contrário. Nós estamos a pensar, nós somos as Alices irrealistas e os coelhos são reais. Esta fotografia é real e é tirada num pomar, num ecopomar, com práticas de agroecologia e tal, e o bichito. Basicamente a ideia, a mensagem final é mesmo esta: nós temos que parar de nos queixar e começar a fazer qualquer coisa, até porque os mercados estão a responder. Esta é que é a mensagem final. Vemos ali onde é que as companhias, as maiores companhias do mundo, as 500 maiores companhias do mundo, onde é que elas estão a investir. Curiosamente, não há em carbono. Está a haver um divestment em carbono e está a haver um investimento onde é isso, biodiversidade. Vamos ao banco? Muito obrigado, Nuno. Estamos assim um bocadinho em cima da hora. Há aqui uma proposta da organização para fazermos a junção deste debate com o do painel seguinte. Eu vou só fazer uma pergunta. Há alguém que queira mesmo absolutamente fazer uma pergunta a algum destes dois colegas e que tenha que se ir embora? Que não consiga guardar a pergunta para o painel seguinte? Se houver alguém? Não? Então, muito obrigado pela vossa paciência, muito obrigado pelo vosso contributo. Fazemos um intervalo e a seguir ficamos a aguardar as perguntas para todos os intervenientes. Muito obrigado.